Olá, Ana Rodrigues Oliveira. Qual era a quinta essência do modo de vida dos portugueses na Idade Média? Ora, a quinta essência talvez não seja muito diferente, a vida dos portugueses na Idade Média talvez não seja muito diferente da vida na atualidade. Verdade. Era, sim, é uma surpresa. Pois, não será tanto assim, porque... Portanto, estamos a falar há 600, mais, 700, 800 anos, exato, não é? Dos primórdios. Exato, sensivelmente entre os séculos XII e XV. Eram parecidos connosco? Eram parecidos connosco, vamos ver. Eram parecidos connosco no modo de vida, em algumas coisas. Tal e qual como hoje, há pessoas mais ricas que têm uma maneira de viver diferente das pessoas mais humildes, das pessoas mais pobres. Há pessoas mais cultas que têm uma maneira de pensar, têm um tipo de divertimentos diferente das pessoas menos cultas. Mas, por exemplo, quer na dizer altura, que também não, seria assim. Também havia essa diversidade, Também não é? havia essa diversidade. Conforme o grupo social a que se pertencia, logicamente que as pessoas viviam conforme o grupo social a que pertenciam, divertiam-se conforme esse grupo social. Portanto, quando eu digo que não há tanta diferença assim, porque há uma divisão realmente das pessoas. Diversa. Então, mas a ideia que temos é, por exemplo, hoje, um bocado o clichê, se quiser, também estamos a falar aqui de estereótipos, é verdade, mas somos um povo latino, que gosta de um bocadinho a puxar para a lamúria, para o fado e para aquela... Para a melancolia, para a saudade. Para a melancolia, para a saudade, mas ao mesmo tempo temos um temperamento latino e gostamos do bom tempo e da primavera e das sardinhas e não sei o quê. Portanto, no fundo, a pergunta é se isso já vem tão de trás assim. E também um estereótipo da Idade Média é que realmente éramos um povo muito triste, um povo muito cinzento, e o que é facto é que, por exemplo, uma das citações que eu tenho no livro, que é uma citação do nosso rei Dom Duarte, ele diz precisamente quem teme, mais ou menos isto, quem teme a morte perde o prazer da vida. E quem ler este livro vai assistir ao longo dessa leitura a constante festa, a um clima de festa. Tudo era uma festa. É claro que havia as festas e os divertimentos da nobreza e havia as festas e os divertimentos do povo, mas de uma maneira geral tudo dava lugar a uma festa. Então, mas afinal, em que é que ficamos? Festa ou tristeza e melancolia? Não. É as duas coisas? Não, tristeza e melancolia não. Não, é isso que eu estou a dizer. Isso é um estereótipo da Idade Média. Mas está errado, é isso? Eu nem sei se na altura havia tempo para melancolias, nem se sabia o que era a melancolia. Tristeza havia, logicamente tristeza havia, porque as pessoas eram semelhantes a nós, eram pessoas de carne e osso, portanto se lhes morria alguém, se tinham qualquer doença, qualquer problema, logicamente teriam tristes. Agora a melancolia se calhar é uma palavra do presente. Não, e mais, a ideia que tenho é de que a questão da saudade, por exemplo, é uma coisa que aparece talvez com os descobrimentos, porque separam-se as famílias e portanto andam ali, quero voltar à minha terra, mas em 1100 não havia a senda dos descobrimentos ainda, não é? Não havia. Logicamente que viajar era muito complicado, não é? Portanto, saudade nem por isso, não é? Não era uma questão, não é? Não vamos por aí. Agora, tristeza sim, logicamente, tristeza sim, porque as pessoas, como disse, eram de carne e osso como nós, portanto, logicamente, se lhes acontecia algum problema, ficavam tristes, não é? Agora, não sei se querem enverdar pela desmistificação dos estereótipos da Idade Média, se não quer. Não há nada como mergulharmos nos factos e é isso que nos interessa. No fundo, a nossa convidada Ana Rodrigues Oliveira é professora de História e ainda para mais tem especialização em História Cultural e das Mentalidades. Tem um doutoramento em 2004 pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Já agora é coautora de diversos manuais escolares de História e é também membro do Instituto de Estudos Medievais, também na Universidade Nova. Justamente tem publicado diversos trabalhos sobre a vida social na era medieval, nomeadamente a vida das mulheres, a vida das crianças também na Idade Média, ou este livro que aqui temos intitulado, genericamente, digamos assim, intitulado O Dia a Dia em Portugal na Idade Média. É uma edição Esfera dos Livros, perto de 300 páginas, e que traça o retrato do cotidiano deste nosso país entre os séculos XII e os séculos XV. Antes de mais, quais foram as fontes para... Porque temos a ideia de que na história encontramos bulas, tratados, coisas assim muito oficiais, não é? Muito institucionais, mas para saber da vida do dia-a-dia baseou-se em quê?
Numa panóplia de documentos, Existem, logicamente, portanto. existem, tem de se saber procurar, tem de se cruzar esses documentos, mas desde as crónicas também têm muito de cotidiano. Mas tipo o Fernão Lopes, é isso? Por exemplo, até muito de cotidiano, às posturas municipais, por exemplo, quando se fala no asseio, nos cuidados com a higiene, na limpeza das ruas. As posturas são as regras, é isso? Sim, são as posturas municipais, são as posturas da Câmara da época. As determinações. Exato, as posturas são as determinações. Os próprios tratados médicos que existem, tratados de educação, tratados de didática, tratados de moral, portanto, há muita Publicava-se coisa. tudo isso em 1300, 1400, um bocadinho mais para a frente, 1400, sim. Não são propriamente específicos de Portugal, mas são da Península Ibérica. E, portanto, nós temos muitos laços com a nossa vizinha Espanha, portanto, com a Península Ibérica. Esses hábitos eram padronizados, é isso? Eram padronizados, eram utilizados, ou pelo menos era recomendado que se utilizassem em toda a Península Ibérica. Ora bem, Por exemplo, o rei Afonso X de Castela, de Leão e Castela, tem imensa coisa publicada e nós seguíamos muito dessa publicação, dessa legislação. Eu digo desde já que o livro me pareceu extremamente interessante porque, para além daquela característica típica dos livros de história, muito atento aos factos e muito atento aos documentos, digamos, citando os documentos que existem, além disso, vai ao detalhe de um personagem com nome e portanto, consegue ir ao detalhe de relatar casos específicos de pessoas específicas e que servem para, naturalmente, explicar o contexto em que viviam. Por isso, aliás, o livro começa com uma situação particular de uma Dona Messia, uma situação complicada. Já agora queres explicar qual era a situação da Dona Messia? Ela viveu em que altura? Ora bem, já agora também é uma das fontes que eu há bocadinho não referi, que é uma fonte muito importante também para o estudo do cotidiano, que são os livros de milagres. Os livros de milagres existiam nos santuários, portanto, na altura as pessoas eram extremamente religiosas. Essa religiosidade tinha a ver com também muita ignorância e principalmente com a dificuldade de tratamento, de cura. E então as pessoas muitas vezes recorriam aos santuários de devoção para invocar a cura de algum seu familiar, de algum vizinho, de algum conhecido, ou que se tinha passado desta vida. E por escrito? Faziam por escrito? Não, iam. Sim. Iam lá. E o que os documentos narram? Eram dos próprios santuários. Portanto, havia um escrivão desse santuário que narrava dizia, as veio pessoas. cá, dona não sei quantas, exato. pedir para tal, exato. tal. E depois a graça que lhe era concedida. Portanto, cada santuário tinha o seu escrivão, os seus livros de milagres escritos, milagres de todo o tipo. Então, portanto, a Dona Messia aparece num desses livros. A Dona Messia aparece num desses livros, é precisamente dos livros de milagres. Qual é o século? E qual era o 12, 13? Sim. O problema da Dona Messia era que não conseguia ter filhos. Os filhos morriam, tinha dificuldade em engravidar, depois os filhos, quando os dava à luz, vinham mortos. Isto era um problema era pessoal estéril. ou era um problema social também? Era um problema social. Os livros de milagres relatam muitos casos de mulheres estéreis, de mulheres que não conseguem engravidar, ou de mulheres que engravidam e que depois as crianças nascem mortas, ou também mulheres que têm uma quantidade de filhos e querem parar de conceber. Portanto, há aqui várias situações. Que querem parar de conceber é o quê? Querem cortar os órgãos? Querem fazer operações? É isso? Havia tal coisa? Não, logicamente ou mesinhas, não. Era mesinhas havia muitas. Aliás, quem ler o livro vai encontrar uma panóplia de mesinhas para tudo e mais alguma coisa. Desde para engravidar, até para não engravidar, para abortar, para tratar de doenças, portanto, há uma panóplia de mesinhas. E dizem esses documentos o que eram essas mesinhas? Dizem, estão lá. Põem um tanto de tal, um tanto de tal. Exato. Aliás, o livro tem várias... Ervas assim, sim, de uma maneira geral, usavam-se 3 componentes. Era uma mistura de 3 componentes. Componentes de origem vegetal, portanto, plantas. Componentes de origem animal, vulva de lebre, intestinos de qualquer coisa, de gato, pronto, e mineral.
mineral, portanto pedras. De uma maneira geral, era uma mistura destes 3 componentes, depois aquilo tudo Isso devia misturado. deixar uma macela qualquer. E Uma depois, masinha dessas. ou se comia, ou se punha por cima da mazela. Pronto, havia várias maneiras, depois conforme o caso, atenção, De tratar, conforme o claro. caso, isto não era igual para tudo. Claro, claro. E realmente, quem ler o livro vai E quem encontrar... é já agora, quem era o artífice? Havia um médico, é isso, que fazia essas mesinhas? Era o quê? O nosso Pedro Spano, que depois foi Papa, o nosso Pedro Spano, nosso médico Pedro Spano, tem mesmo um livro publicado, Tratado Médico Pedro Spano, com essas receitas, com Então, essas mesinhas. eram médicos que receitavam isso? Sim. Neste caso já era um médico. Já eram médico. Reconhecidos dessa forma, como Sim. pessoas que tratavam. Sim, não se esqueça que não havia outro tipo de medicação. Portanto, a medicação Não, mas era... podia ser tipo para a feitiçaria e lá para essas coisas desse género, não é? Também Para a bruxa, havia, vá, pronto. Também havia. Havia um misto de tudo, havia uma mistura de tudo. Portanto, aqui aliam-se... Mas já havia também ciência, entre aspas, ou seja, no sentido de pessoas que eram reconhecidas como e curadoras exato, e oficiais. mais para o fim da Idade Média, mais para o fim do período em questão, há mesmo a obrigatoriedade de haver uma carta de reconhecimento desse médico, desse físico. Portanto, era precisamente o físico do rei, o médico do rei, que examinava, que fazia um género de um exame aos outros candidatos a físicos e lhes passava depois, ou não, uma carta de reconhecimento em como eles podiam exercer. E esses trabalhavam para o povo. Portanto, esse o físico principal para o rei e depois nomeava os outros que trabalhavam... Claro, é assim. Os físicos eram poucos, os médicos eram poucos, pelo menos aqueles reconhecidos só os mais eram nobres, poucos. E logicamente que estavam ao serviço do rei e dos grupos privilegiados. O povo tratava-se com as mesinhas. Tratava-se com as mesinhas e com a religião. Como lhe disse, os santuários era não só fonte de devoção, mas também fonte de cura. Portanto, porque há tratar imensos... com Pai Nosso, é isso, tratar um problema? Tratando, exato, com a invocação da Virgem, do Santo Protetor, portanto isso depois depende do santuário, e depois tem ou com trabalhos no próprio mosteiro, no próprio santuário. Pagamento em géneros, é isso? Pagamento em géneros e, por exemplo, um género, com muitas aspas, um género que servia muitas vezes como forma de pagamento é o próprio filho. Portanto, vamos encontrar, não estranha, porque isso também... Mas o que é pagar com o filho? Pagar com o filho, já lhe digo. Por exemplo, uma mulher que não consegue engravidar, promete que se engravidar, o primeiro filho que ela tiver, o oferece ao mosteiro, o oferece em oblação ao mosteiro. E há muitos pagamentos desse género. Portanto, e o que é que acontecia à criança? A criança depois ficava no mosteiro para o resto da vida. Ficava no mosteiro, era educada no mosteiro e ali vivia no mosteiro. Isso quer dizer é que o mosteiro também gostava de receber crianças. Portanto, repare, presumi que era uma forma de pagamento. Repare, de início desejado. gostava, mas também depois, e o livro fala nisso, às 2 por 3 as crianças começam a ser tantas e ter um comportamento tão turbulento, tão ruidoso, Mais vale não os ter. que isso depois acaba mesmo por ser muito restringido. Mas, portanto, como lhe digo, a oblação, e há aqui um capítulo que fala precisamente disso, era uma forma de pagamento. Portanto, se a criança tinha nascido por invocação divina... O primeiro portanto, era para o mosteiro. Outros casos também, uma criança que adoece e que não se consegue curar, uma criança que tem um acidente muito grave e que não se vê possibilidades de o tratar, é entregue ao mosteiro como forma de oblação, se ele for realmente curado. E temos muitos casos desses aqui ao longo do livro. Gente, se o curarem, entregue-vos. Exato. Uma criança que é passado da vida, como diziam, passado da vida, morreu, ou era considerado morto, passado da vida por não sei quantas horas. Portanto, estava dado como morto, não havia nada a fazer. Se a mãe, se o pai, o vizinho, a tia, a prima, invocasse a ajuda divina e a criança ressuscitasse, entre aspas, a criança poderia ser dada. Exato. Era entregue a Deus porque tinha sido Deus que o tinha salvo. Então, e no caso da Dona Messia, portanto, ela não conseguia ter filhos, está relatado nesse tal livro dos milagres, exato, não é? Ela não conseguia ter filhos. Isso, já agora, aqui um parênteses ainda, porque tocámos ao de leve nisso. Diga. Porque disse-me que as mulheres que não podiam ter filhos, que isso não era apenas um problema pessoal, de querer muito ter um filho, era que na própria sociedade era um problema. Aliás, aqui o textinho da Dona... Eles tinham a obrigação de ter filhos. Exato, era a função principal da mulher. Aliás, aqui o textinho da Dona Messia diz mesmo, havendo muitos anos que era casada, temia que a falta de filhos fosse causa do seu marido, que era o alcaide Faro, se vir a desgostar dela, vivendo ambos em tudo mais com muita conformidade. Ou seja, eles davam-se muito bem, mas a falta de filhos
filhos estava a estragagar ou poderia estragar a relação entre eles. É claro que os filhos eram muito importantes, sobretudo se pensarmos a nível da nobreza ou a nível da realeza, não é? Havia que assegurar a continuação da linhagem, a continuação da geração, a mortalidade infantil. A mortalidade era muito alta, principalmente a mortalidade infantil. Era muito elevada. Quando diz a elevada, mortalidade... há um cálculo mesmo? Sendo 2 em cada 3 filhos? Há uma percentagem elevada. No livro encontra isso, percentagens de mortalidade infantil para o campo e para a cidade, era muito elevada, mesmo a nível das classes privilegiadas, mesmo a nível dos reis. Portanto, digamos que era normal um casal ter filhos mortos. Era normal. Morrer um filho para um casal. Era muito normal. Repara, os acidentes eram muitos. Acidentes com crianças pequenas. E doenças, então... Pronto, já nem falo nas doenças, que não havia curas para elas, não é? Mas o caso dos acidentes, portanto, as crianças brincavam na rua, na rua conviviam... Brincavam? Brincavam na rua. Brincavam? Significa jogos... Que brincavam. Sim, brinquedos Sim, ou, claro. ou jogos daqueles de saltar a macaca. É assim, mais uma vez temos semelhanças com a atualidade. Então. A criança do povo, a criança pobre, brincava na rua com paus, com pedras, com fisgas, que ela própria improvisava. Às guerras, portanto, é isso? Às guerras. A criança da nobreza também brincava, mas já com armas, já com cavalos, portanto já era adestrada, já era treinada para a sua futura função militar. Não havia brinquedos propriamente ditos? Havia brinquedos propriamente para ditos. Crianças, portanto, vocacionados para miúdos. E aliás o livro também refere isso, e inclusive há algumas imagens, por exemplo no Algarve, foram encontrados brinquedos, principalmente para meninas, miniaturas de louça, tachinhos, pratinhos, tigelinhas, onde as meninas brincavam. Portanto, elas têm... estavam a ser talhadas para e eram para talhadas, como os rapazes eram talhados para a guerra e para... Não é? Exato, aqui a educação era muito diferente. Orientada para a educação era muito diferente. Exato, principalmente a educação da nobreza era muito diferente. Os rapazes começavam logo desde muito cedo a ser adestrados militarmente, portanto, física e militarmente. Lutas, começavam logo a montar um ponezinho, um cavalinho pequeno. Portanto, fazia parte da educação do rapaz, a sua educação cavaleiresca. Quem é que o educava, já agora? Era a mãe? Não. Ser educado pela mãe, ter uma figura feminina presente, era considerado um aleijão. Um aleijão para todos os homens. Aliás, também vem aí... Aleijão tem a ver com o aleijado, é isso? Não, quer dizer, ele ficaria aleijado porque ficaria privado de ser educado por um homem. E um homem é que lhe viria a dar aquelas virtudes cavaleirescas que uma mulher nunca lhe poderia dar. Mas o homem não era o pai? É isso? Não era necessariamente o pai? Não era necessariamente o pai. Também não havia escola, imagino, não é? Vamos ver. Normalmente as crianças da nobreza, as crianças privilegiadas, eram, desde muito cedo, entregues a uma outra família nobre, rigorosamente escolhida pelo pai, não era uma família qualquer, é isso, não, uma família que não tinha quaisquer laços biológicos, portanto era uma família que não tinha qualquer relação biológica com a família da criança e eram entregues precisamente para serem educados. Isso fazia parte da mentalidade da época. Hoje em dia, então, digamos que as famílias aceitavam outras pessoas, exato, mesmo que não fossem de família. Porque também havia interesses nisso, porque depois essas famílias a quem as crianças eram dadas a educação, portanto recebiam essas crianças. Dinheiro, é isso? Recebiam pagamento? Não recebiam pagamento, mas recebiam determinados benesses, determinados privilégios, porque depois estabeleciam-se laços, ligações entre essa família e a família biológica. Portanto, estabeleciam-se laços que depois revertiam normalmente em benesses, em privilégios e outro tipo de promoções, vamos dizer, podemos chamar-lhe assim para ser mais entendível. Agora, é claro... E estamos a falar dos abastados, não é? Estamos a falar dos abastados. Também havia outra modalidade, que era ter um aio, ter um preceptor, que lhe ensinaria isso tudo, mas de uma maneira geral entendia-se que a criança devia cortar os seus laços familiares e ser precisamente inclusive com o pai, é isso? Inclusivamente com o pai. Estamos a falar de um menino, não é? Estamos a falar de uma menina. A menina, como lhe disse, para o menino é que realmente
realmente era um aleijão ser educado com a mãe, ser educado juntamente com a mãe. Portanto, ele era imediatamente, a partir dos seus 4, 5 anos, entregue a homens. Portanto, para esse rapaz também havia ali uma ruptura significativa, não é? Porque não só deixava de estar com a sua mãe, com os seus irmãos, aquele ambiente onde ele tinha vivido, para ser colocado numa família estranha. Havia aí uma ruptura que também, eventualmente, seria traumática para a criança. No caso das meninas, as meninas continuavam com a mãe, continuavam até muito mais tarde a viver com a mãe. A mãe ensinava-lhes, aqui continua a falar das meninas da nobreza, sim, das meninas privilegiadas. A mãe ensinava-lhe tudo aquilo que sabia, o bordar, o cozer, o ler. O ler? O ler, porque aprendiam a ler? Aprendiam até porque tinham os saltérios. Os saltérios eram os livros de orações e as crianças tinham que os ler. Exato, tinham que os ler. Portanto, de uma maneira geral, as meninas nobres então, também aprendiam a tocar música. Então? Sim, porque flauta, era uma manicórdio, por exemplo, o manicórdio, que era um instrumento da época, e normalmente... É tipo uma lirazinha, como imaginamos, é isso? Sim, um instrumento de cordas. Sim. Até as crónicas, por exemplo, falam como as senhoras encantavam os seus maridos ou os seus futuros maridos tocando manicórdio para eles. Portanto, era uma habilidade que hoje em dia nós não temos. Sim, então, hoje em dia nós não temos. Outras habilidades. São outras habilidades. É claro que a menina, portanto, era educada sempre nessa perspectiva. A sua função era casar, a sua função era ter filhos, portanto, começava logo a ser educada nesse sentido. Também, para as meninas nobres, havia aqui uma situação também muito traumática, que elas, a partir dos 4 anos, e nós temos casos desses, a partir dos 4 anos podiam iam muitas vezes viver para a família do seu futuro marido, para a casa do seu futuro marido. Portanto, como sabe, tanto as meninas da nobreza como as meninas da realeza eram prometidas a alguém, e havia muito isso esse não é mal visto hábito para se habituar antes do casamento, não é? Imagino que é uma menina de 4 anos que sai do seu ambiente familiar, sai da sua mãe e que vai viver para uma casa perfeitamente estranha. E depois, repare, mais traumático ainda. O que eu estava a pensar é, ela tem esse trauma, mas no momento em que se casar, ao menos já conhece a pessoa com quem se vai casar. Portanto, porque já tem um conhecimento. Porque se o choque fosse no momento do casamento, então mas é que podemos imaginar... Mas há aqui um outro... Também havia essas situações de noivos que se conheciam na véspera. Pronto, já está. Mas há aqui uma outra situação traumática. É claro que isso, pronto, ela vai se habituando ao seu futuro marido e sobretudo, se o seu futuro marido for mais ou menos de uma idade aparentada a ela, até podiam brincar e até podia ser engraçado. Mas há situações em que o marido é muito mais velho do que elas. E muitas vezes elas vão viver para a casa do seu futuro marido, que eventualmente terá a idade do pai, que se sentam se calhar nos joelhos dele e brincam como se fosse um pai ou um avô, embora como um avô nesta altura fosse pouco provável. De casar, não é? E de hoje para amanhã aquele paizinho carinhoso transforma-se num marido exigente e que quer filhos e aí também... Etc. E por aí fora, não é? Podemos imaginar o que era. Podemos imaginar. Portanto, logicamente que também seria traumático. Então, agora, deixe-me só dizer-lhe uma coisa, porque estamos a dizer muito mal. Não é mal, não é mal, é o que era, não é? É o que era, só que nós tendemos sempre a ver as coisas à luz dos nossos olhos atuais. E não pode ser, na verdade, não é? Não pode ser, é uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos, não podemos ver o passado com os olhos de hoje, porque era a mentalidade da época e quando os pais faziam isto, quer fosse aos filhos, quer fosse às filhas, achavam que estavam a fazer o melhor possível para eles. É o padrão da época. Era o padrão da época. E é isso que temos que entender. Portanto, não podemos de modo nenhum estar a julgar. Não, pode ser, é uma curiosidade, não é? Saber qual é a diferença, mas não há juízo moral porque tem que ser usar o padrão da época, não é? Até porque, repara, se bem que na época também haveria uma moral, certo? Também eram ensinadas às crianças essa moral, não é? Claro, com toda a certeza, que era, não é? Claro que era, até como se comportar, portanto, tudo isso era ensinar às crianças privilegiadas. Atenção, temos de fazer sempre essa ressalva. Eu queria, antes de fazer ainda uma ressalva anterior a essa, porque se bem percebo, estamos a falar de hábitos e de costumes que, na verdade, não evoluíram assim imenso entre 1150 e 1450. Isso, portanto, é relativamente estável nessa altura? Alguns. Há evoluções? Há evoluções. Por exemplo, a situação de entregar os meninos a essas famílias nobres é no início. Os filhos dos nossos primeiros reis, Dom Afonso Henriques, Dom Sancho, foram realmente entregues a famílias nobres. Mais para a frente, segunda metade do século XIII,
Começa a ser o contrário. Portanto, as crianças são educadas na corte dos pais, portanto, na corte familiar, e vêm então preceptores, aios que lhes dão essa educação. Por exemplo, a promessa das meninas para os Continua, casamentos combinados, que isso é tudo igual durante um longo período. Sim, continua. E também a educação dos rapazes, mais para pelejar e para... Sim. Sem esquecer, atenção, e também mais a partir da segunda metade do século XIII, século XIII, XIV, começa a haver uma grande preocupação também já com a educação das letras, porque de início o homem era para pelejar, era para a guerra, era para as armas, e não havia preocupação com isso. Por então exemplo, as senhoras sabiam ler melhor do que os senhores, é isso? Sim. Com o nosso... classes privilegiadas, nunca esquecer. Sim. Por exemplo, com o nosso rei Dom Duarte, com o nosso Dom João I, não sei se está a localizar, claro, Dom João I, claro, segunda dinastia, a Filipa de Lencastre, era cultíssima, não é? Dizem que ela era muito culta, sabia várias línguas e por aí fora. E precisamente essa dinastia que se inicia aí tem realmente muito cuidado com as artes e com as letras. Portanto, para os homens também. Para os homens também. Aliás, o nosso Dom Duarte tem muita publicação em que diz que o homem, embora seja adestrado militarmente, não pode nunca esquecer. Então, e antes disso, o Dom Dinis, que é conhecido por fundar a Universidade de verdade, Coimbra. E um rei poeta, e temos mais reis poetas, e músico, é verdade. E não é? músico, sim, é verdade que sim. Também já existe um cultivo das artes. Também mas são os soberanos, sim, é isso? São os soberanos, exato. Portanto, não é comum na nobreza. Não é comum. Há depois um grupo de nobres que sim, que sabe ler e escrever, e estamos, por exemplo, a falar dos trovadores, que são aqueles que fazem as trovas, que fazem os versos, que depois os jograis vão cantar. E vivem disso já agora? É um ofício, não? Os jograis, sim. Os trovadores? Os trovadores, não. Podem ser guerreiros trovadores, é isso? Exato. Dom Dinis foi trovador. E não era trovador de ofício. Exato. Nosso Sancho I também foi trovador, também tem trovas feitas, não é de ofício, não é? Sim. Isso aí já é de gosto. Sim. De gosto. Aliás, na altura há uma panóplia de cantigas, as cantigas de amor, as cantigas de amigo, as cantigas de escárnio e maldizer, que são logicamente são feitas pela nobreza, não é? De uma maneira geral. Já as cantigas de escárnio e maldizer, em que se diz mal, há muitas já populares também. Exato, há muitas populares, que depois são cantadas pelos jograis. Eles imitam-se a escrevê-las. Mas os jograis são profissionais, então, é isso? Os jograis são normalmente um espetáculo, povo, é isso? sim, são itinerantes de uma maneira geral, andam de casa senhorial em casa senhorial, atuam na corte, atuam muitas vezes também nos mercados e cantam. E são pagos por isso também? Sim. Há moeda nessa altura? Falamos de uma sociedade com moeda? Há moeda, sim, logicamente. E é a principal troca? Ou seja, as pessoas quando querem adquirir algo pagam? Mais para o fim da Idade Média, sim. Mais para o fim. Isso porque, aqui, repara, depois já de Dom João I, é isso? Sim. Antes também já havia, mas repare, nós temos de ver que há aqui um período completamente diferente. Ou seja, quando falamos no século XII, é uma situação completamente diferente de quando falamos, por exemplo, nos séculos XIV ou XV. O XII é o da fundação, não é? É o da fundação. E não se esqueça que, e já agora também fazer aqui só uma ressalva, a Idade Média é um período muito grande, é um período de 1000 anos. É um período que vem desde o século V até ao século XV. É um período, o século V até ao século X, é um período de guerras, é um período de invasões, as invasões bárbaras, que as pessoas ouvem falar. É a Idade das Trevas. As invasões bárbaras, é um período de guerras contínuas, depois, por fim, a invasão dos árabes. Portanto, é um período muito complicado, é um período de destruição, é um período de convulsão, é um período de guerras, é um período de morte, é um período de peste, é um período de tudo. Depois há a Alta Idade Média. Depois, quando chegamos, portanto, a partir do século XI, essas invasões param. Organizam-se. E as pessoas começam, de certa forma, a reorganizar-se, não é? A reorganizar-se, porque muitas vezes dizem, mas a Idade Média foi realmente um período de retrocesso, foi um período de recessão. Uma parte. Principalmente se pensarmos no brilhante Império Romano. É claro que foi, porque foram séculos de invasões. Os primeiros 5 séculos da Idade Média são séculos de invasão, de destruição, de tal tudo. Idade das Trevas, não é? Tudo. Exato. A partir, efetivamente, do século XI, as coisas progressivamente vão melhorando. E deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Há bocadinho, como falava em dinheiro, como é que se pagava? É claro que, de início, a principal fonte de riqueza era o quê? Era a terra. Era da terra que vinha tudo. Daí que todas as pessoas quisessem ter um bocadinho de terra, que era, ao fim e ao cabo, daquilo que viviam. Mas autossubsistência ou para vender? Comércio, é isso? Não. Dependia dos anos agrícolas. Não se esqueça que não havia estufas, não havia seguros, exato. Não havia nada dessas coisas. Nem regras automáticas. Nada disso. Portanto, é claro que um mau ano agrícola dava muitas vezes para pagar
o arrendamento da terra e pouco mais. Em géneros? Em géneros. O arrendamento das terras era normalmente pago de 3 formas, principalmente em géneros. Portanto, vamos lá, só aqui um parêntese. Arrendamento significa uma pessoa que quer ter um meio de subsistência e pede ao seu senhor que lhe ceda um cantinho e paga-lhe em géneros. É assim, repare, como eu estava a dizer, no princípio a terra era a principal fonte de riqueza. Tudo estava destruído, não havia comércio, as pessoas tinham fugido das cidades para os campos, portanto tudo vivia da terra e toda a gente queria ter terra. Agora, a quem é que pertenciam as terras? E vamos já falar no nosso Portugal. Na estrutura, sim. A quem é que pertenciam as terras? As terras pertenciam ao rei, pertenciam à nobreza e pertenciam ao alto clero. Porquê à nobreza e ao clero? Porque tinham sido aqueles que tinham ajudado o rei a combater os infiéis. Portanto, durante a Reconquista cristã, o rei não combate sozinho. O rei combate com a ajuda da nobreza. E distribui terras aos aliados. E depois, como recompensa dos serviços prestados, distribui-lhes terras. Portanto, Portugal estava dividido entre as terras que pertenciam ao rei, as terras que pertenciam à nobreza e as terras que pertenciam ao alto clero. É claro ao alto clero, não só. É claro que depois o povo, onde é que para no meio disso tudo? O povo vai arrendar terras a esses senhores da nobreza e esses senhores arrendar do clero. Com géneros, é tal coisa, não é? Portanto, arrenda uma parcela de terra e esse arrendamento é pago em géneros, é pago em dias de trabalho nas terras que pertencem ao senhor e, mais tarde, também uma percentagem em dinheiro. Impostos, portanto, é isso? Impostos, muitos impostos. Um dízimo também não? O dízimo era a 10ª parte de tudo. O dízimo normalmente era pago à igreja, independentemente da renda que pagava ao senhor dono da terra, o dízimo era um imposto era extra. A 10ª parte de tudo que... Uma contribuição. Ora bem, a 10ª parte de tudo aquilo que... Contribuição extraordinária era da altura. Contribuição extraordinária para a igreja. E só depois de se ter retirado o dízimo que pertencia à igreja é que se tirava os outros impostos para o senhor. E esses impostos, como estava a dizer, basicamente eram pagos em géneros e em dias de trabalho. E eram arbitrários ou estavam ao regidos? Cargo de qualquer senhor. Qualquer senhor, dentro da sua propriedade, dentro do seu senhorio, podia cobrar os impostos que quisesse. Que quisesse? Caso a caso? Isso não havia uma regra geral? Não. Todo o cidadão paga tal? Não. Ele, se quisesse, aquele cobrava X e o outro cobrava Y. Exato. Portanto, era discricionário. Portanto. Cada senhorio, e senhorio estou a falar, cada senhor dentro do seu senhorio, que é a terra cobrava que lhe pertence, cobrava aquilo. Aliás, era quase como se fosse um pequeno rei dentro do reino. Ou seja, estes senhores poderosos tinham muitos poderes, quase que igualavam o rei. Nós em Portugal nunca tivemos muito essa situação. Os nossos reis sempre conseguiram manter a sua preponderância, mas há países, por exemplo, o caso da França, em que havia senhores que tinham mais poderes do que o próprio rei. Em Portugal isso não aconteceu. Então, mas, por exemplo, falou do Dom João I, toda a gente conhece o Álvares Pereira, por exemplo. Já é outra fase. Eu estou a falar... Do início da fundação. Exato, dos primeiros tempos. Portanto, estou-lhe a falar do século XII. Dos primórdios. Exato, estou-lhe a falar. Então, não se esqueça que Dom João I já estamos em 1400. Portanto, é uma entrevista daquelas que sabe bem saltitar de uns lados para o outro, vamos porque tudo é interessante. Porque acaso, não queria deixar de fechar o caso da Dona Messia, porque ela não conseguia ter filhos. O que é que lhe aconteceu naquilo que está relatado nessas fontes? Dona Messia, logicamente, com a sua invocação, engravidou. E viveu feliz para sempre. Pronto, vá lá. Ora bem, se ela fosse infértil, podia ter a vida tramada. Infértil, podia ter a vida tramada. Ou seja, por exemplo, o marido podia ir buscar outra mulher para ter filhos? Podia repudiá-la. Era causa de repúdio marital. Isso era o quê? Divórcio? O equivalente ao divórcio? Não? Ou era abandonada? Exato. Escolher outra mulher. E nós temos casos nos reis. É muito vulgar os reis, se as rainhas não conseguem engravidar, separam-se delas. Havia a separação. Ou arranjam outras? Logicamente que arranjam outras, mas têm de separar das primeiras. Não podem ser bígamos, nem trígamos, nada disso. Portanto, havia que separar delas. Pelo menos oficialmente, claro. E é claro que depois havia que arranjar motivos
para se separar dessa mulher. As mulheres trabalhavam? Tinham ofícios? As mulheres ganhavam? as mulheres do povo trabalhavam. Isso também é, de certa forma, outro dos mitos da Idade Média. A mulher do povo trabalhava ao lado do homem. Então fazia basicamente o que o homem fazia? Trabalhava na agricultura, ao lado do homem, trabalhava no comércio, portanto, quando havia produtos que eventualmente tivessem sobrado, que dessem para a alimentação da família, para pagar os impostos e que ainda sobravam, ia-se vender à feira. E a mulher também podia ter, inclusivamente a mulher podia ter as suas lojas, podia arrendar as suas lojas, podia ter lojas próprias. Se fosse casada era mais difícil, mas se fosse solteira ou viúva, podia ter uma loja. Uma loja é o quê? É aquilo que hoje uma também loja, é loja? Não com claro, os mas uma loja para vender, por exemplo, uma para banca, vender no fundo. Uma banca, exato. Por exemplo, as mulheres eram muito pescadeiras. Elas recebiam o pescado e depois vendiam na sua loja. Então, mas e já havia pesca? Era uma atividade? Já isso? havia, claro. Então não havia pescadores? pesca. Então sempre fomos um país de marinheiros pescadores. e pescadores. É verdade. Claro que havia pesca. Desde a fundação, Estás portanto. a esquecer da nossa extensa costa. Da sardinha, já havia sardinhadas. Claro que havia. E aliás, pronto, vamos mais para a frente. Vou fazer isso, é um período de muita confusão. Aliás, há um dos capítulos do livro que eu acho particularmente interessante, acho que lhe consegui dar alguma vivacidade e algum colorido, que fala precisamente dos mercados e inclusivamente das próprias questiúnculas que existiam entre as mulheres e os homens, porque elas muitas vezes não cumpriam aquilo que estava estipulado e começavam a vender antes da hora estipulada para o vender. Pronto, as mulheres sempre tiveram assim o nariz um bocado arrebitado. E há realmente ali muitas questiúnculas que são aqui referidas nesse capítulo do comércio, das feiras. Mas voltando então à nossa situação inicial, é claro que a mulher trabalhava ao lado do homem. Por exemplo, a nível dos artífices, mobiliário, vestuário, a mulher trabalhava ao lado do homem. E as lojas de artesanato... Estamos a falar de móveis. Estamos a falar de móveis. De carpintaria, Sim, carpintaria. Portanto, a mulher trabalhava ao lado do homem. Havia lojas de artífices que eram lojas familiares, em que trabalhava o marido, a mulher e as crianças começavam desde muito pequeninas a aprender a ver os pais fazerem, a ensaiar com eles, a começar a fazer. Trabalhavam também. E trabalhavam Eram com familiares. Eles. Exato. Havia empregados também, a esse ponto? Também havia empregados. Também, se realmente a loja crescesse mais e se houvesse possibilidades de ter empregados, havia também empregados. Falávamos há pouco da Dona Messia, é importante porque no livro que assina, a nossa convidada é Ana Rodrigues Oliveira, historiadora, que assina este livro intitulado O Dia-a-Dia em Portugal na Idade Média, é disso que estamos a falar. Nessa parte da função que se espera da mulher, há uma altura onde fala nos contraceptivos, portanto, porque já havia contraceptivos nessa altura. Havia formas de... Se bem que isso era um problema para uma mulher não ter filhos, isso era um problema, mas... havia recursos para não ter filhos. Quem é que podia querer não ter filhos? É assim, eu não sei se... Não lhe garanto que esses contraceptivos funcionassem, não é? Exato, que essas mesinhas funcionassem. Então era à volta das mesinhas na mesma, Sempre à volta das mesinhas. Aliás, até há uma situação que eu falo, que é o próprio caso da Dona Filipa de Lencastre. Uma das gravidezes da Dona Filipa de Lencastre é muito complicada, particularmente do infante Dom Fernando, é muito complicada. Ela está às portas da morte, até porque depois não se esqueça que os próprios partos eram muito complicados, não é? Ela está às portas da morte e o físico põe a hipótese realmente de ela abortar. E faz-lhe lá um xarope abortivo que o próprio rei, o próprio marido, vai levar à rainha para ela tomar. Mas ela recusa-se a tomar. Como sabemos, Dona Filipa de Lencastre era muito católica e, portanto, muito crente e realmente recusou-se a tomar essa poção abortiva e não a tomou. Mas, e o Dom Fernando teve o seu papel na história. E o Dom Fernando, coitado, durante toda... Santos, desde o seu nascimento, que teve muitos problemas de saúde, exato. Por exemplo, havia abortos na altura? Havia formas de abortar? Havia formas de abortar. É claro que o aborto não era considerado, não era bem visto, não é? Mas o próprio livro do Pedro Spano, ele tem lá várias receitas
que Mais uma ele vez, não mesinhas, chamará, é isso? sempre mesinhas, que ele não chamará receitas abortivas, mas são para induzir a mulher a ter a menstruação. Portanto, logicamente, Acaba que por dar no acaba mesmo. por ser a mesma Depois coisa. há também no livro uma referência aos registros que há da época quanto aos comportamentos de, portanto, como é que se diz? A chegança ou a chegar, não é? Portanto, ou seja, os comportamentos que regiam o sexo, a relação entre homens e Exato, mulheres na mas altura. atenção, isso são práticas religiosas, portanto, são práticas que estão Oficiais, portanto, estão autorizadas. não, estão nos penitenciais da época, são livros da Igreja, são práticas religiosas, portanto, sempre que fosse dias santos, a Páscoa, tudo o que estivesse relacionado com qualquer acontecimento Implicava sagrado, abstinência. implicava abstinência. Então, mas isso quer dizer que o homem Havia muitas... dispunha da mulher nos restantes dias, é isso? E nesses dias é que não podia... Quer dizer, não devia. Não devia, claro, pronto. Poderia É isso. depois. Atenção, por exemplo, ao caso, também um dos períodos em que era proibido, entre aspas, não é? Não era aconselhado ter relações, seria quando a mulher estava com o período. E, por exemplo, quando nascia uma criança ruiva, essa criança era considerada ser filha do pecado, porque tinha sido concebida Durante o período. Exato. Portanto, a criança ficaria sempre marcada então, como mas uma isso filha significa do que não havia a mínima ideia portanto, os filhos apareciam por acaso, digamos assim. Claro Não que- havia uma noção de quando é que a mulher estava fértil, entre aspas, ou não. Não haveria muito essa educação. Não havia essa noção. Não. Pois era, ou 9 meses depois, sabia Não, lá eu, sei lá eu a que não, horas, ou não, quando claro, é que... não. Até porque, repare, se as gravidezes eram muito constantes. Há uma coisa que eu há bocadinho lhe queria dizer e que depois meteu-se outra conversa e acabei por não dizer. As conversas vão surgindo. Ainda em relação, por exemplo, aos hábitos da época, e aquilo que nos parece mal, as crianças eram dadas em aleitação a outras pessoas, não era a própria mãe que as aleitava. E estamos a falar, mais uma vez, de mães privilegiadas. Exato. Não eram dadas. E porquê? Muito simplesmente por isto. Porque ter muitos filhos era necessário. A mortalidade era muito elevada e havia que assegurar a continuação da linhagem, a continuação da dinastia. Ora, repare, teoricamente, uma mulher que tivesse a amamentar não engravidava, teoricamente. E o que acontece é que, de uma maneira geral, as crianças eram amamentadas até aos 3, 4 anos. Ora, se a mãe tivesse 3 ou 4 anos a amamentar o seu filho, teoricamente eram 3 ou 4 anos perdidos de gravidezes. Portanto, era prática da época dar a criança em amamentação a uma ama. A mãe poder essa fabricar logo um para filho. poder continuar a trabalhar. Exato. A trabalhar, entre aspas, Ora claro, bem. bem entendido. As crianças nasciam em casa ou havia hospitais? Não. As crianças nasciam em casa, quer fossem dos meios Portanto, privilegiados. eram parteiras, então, que faziam... Eram parteiras, era a vizinha, era a comadre. É claro que um médico, um físico à cabeceira de uma mulher numa altura de parto não existia, não só por uma questão de pudor. Dar à luz era um acontecimento de mulheres para mulheres, portanto era um acontecimento Os homens ficavam feminino, excluídos os homens disso. ficavam excluídos, até porque, logicamente, também os físicos da época tinham coisas mais importantes para se preocupar do que propriamente com o parto. Portanto, o parto era um assunto de mulheres. E depois há aquelas parteiras que já estão habituadas a fazer aquele trabalho e é interessante, e eu também falo isso no livro, inclusivamente tem várias imagens, elas tinham uns livros para se socorrerem quando as crianças estavam em má posição. Aliás, esses livros descrevem como é que se deve fazer o parto, os cuidados a ter no parto, a posição que a parturiente deve ter, tudo isso. E porque muitas, se não dizer a maioria delas, eram iletradas, havia imagens. Havia imagens de como a criancinha podia estar de pés, podia não ter dado a volta, podia estar numa má posição e, portanto, há indicações de como é que elas devem trazer ao mundo essas crianças. Mas é claro que são curiosas. Hospitais. Há hospitais na época... Há hospitais na época, sobretudo a partir dos séculos XIV, segunda metade do século XIII, começam a aparecer. Em que o público pode recorrer. É isso em que o público, quer dizer, as pessoas, o Atenção, cidadão, não é que haja cidadãos na altura. Não podemos encarar os hospitais como hoje. Os hospitais eram mais um género de asilos do que propriamente... Dos enfermos, portanto, onde se punham os doentes. É isso? Os doentes, os velhos, os órfãos,
órfãos, os que não tinham ninguém. Portanto, é um misto de hospital e de asilo. Portanto, não tem nada a ver com o hospital. Então não era no sentido de tratamento, mas é no sentido de confinar os doentes. É isso? Exato. E os hospitais poderiam ser criados pelos reis, há hospitais criados pelos reis, podiam ser criados pela nobreza. Ainda não havia a misericórdia, não? Não, a misericórdia veio mais tarde, precisamente com Dona Leonor, com Dom João II, já no fim disto tudo, com Dom João II. E aí sim é que vamos ter os primeiros hospitais, verdadeiramente hospitais. E há a noção das doenças que havia nesses primórdios? Mais uma vez nos vamos socorrer dos livros de milagres ou, inclusivamente, do Pedro Spano. O tipo de doenças... Paralisias, apareciam muito, paralisias, e aí para as paralisias não havia nada a fazer senão a ajuda divina, mais uma vez. Quando falamos de paralisias é o quê? É a criança que se tolheu de uma perna, de um braço, que anda de rastros, a criança ou o adulto, não é? Sim. Pronto. Paralisias, doenças de pele, há imensas, as alergias, até porque não se esqueça o tipo de alimentação, o tipo de roupa que se vestia, portanto isso muitas vezes provocava a falta de higiene também provocava alergias. E depois temos tudo, as dores que não se sabe muito bem de onde é que vêm. Febres, não? Muitas febres, que muitas vezes poderiam já ser um indício de uma peste, por exemplo. Aparecem muitas febres que não se sabe do que é que são. Também há dores de dentes, também há dores de garganta, dores de dentes, arranca-se, não? Claro, com certeza. Era o habitual, uma dor doía, arrancava-se. Não havia nada a fazer, era remédio santo. Amígdalas, dores de ouvidos, dores de estômago, pronto. Há farmacêutico, há farmácias, há medicamentos? Para o fim começa a haver. Para o fim deste período em questão começa a haver e também têm de passar depois pelo tal crivo, pelo tal exame do físico do rei para terem a autorização de exercer. Na área da educação, portanto, não há escolas, não existem escolas, ou existem? Como lhe disse, depois existem universidades. Nós temos a mania de pensar... Mas a universidade é para que idades? A universidade era para todas as idades, porque a universidade não era como a universidade de hoje. Daí se chamar estudos gerais, não é como a universidade de hoje. Portanto, uma criança podia ir para a universidade, um idoso podia ir para a universidade. Então a Universidade de Coimbra, nos seus primórdios, não se aprendia o curso A, B ou C, isso? Não havia cursos? Havia cursos, mas numa primeira fase era praticamente que ensinar a ler, escrever e contar. Portanto, uma universidade da época não tem nada a ver com uma universidade de hoje. E depois é assim, como lhe disse, a nobreza tinha os seus preceptores, tinha os seus aios, que ensinavam em casa, o povo aprendia com os seus pais, a ler nem pensar, o povo muitas vezes, as crianças do povo muitas vezes aprendiam a ler, se tivessem, por exemplo, um tio clérigo, e aparecem várias situações dessas, tem um tio que é clérigo, que é padre, que é frade, e esses eram cultos, e esses depois tomavam a seu cargo portanto, esses familiares, a educação desses familiares. A universidade vem mais tarde. Castigos havia, portanto, falamos de quando um rapaz ou uma rapariga se portava mal, reguadas. Castigos havia, embora que os tratados de educação da época não aconselhavam o uso dos castigos, principalmente os castigos corporais não aconselhavam, mas era sim, claro. Mas que moderno! Pois, está a ver, é mais isso chegou ao século XX. Está a ver, é mais outro mito da Idade Média. Os tratados de pedagogia não aconselhavam realmente, era mais pela conversa, pelo diálogo, pelo bom exemplo, mas é claro que eles existiam. Uma coisa é aquilo que se prescreve, que se aconselha, outra coisa é aquilo que se faz. E há imensos casos de crianças que chegam aos santuários e que vão muito maltratadas, porque levaram com um pau em cima e por aí fora. Portanto, logicamente que... É um problema antigo. É um problema antigo. E outro problema antigo é a diferenciação entre aquilo que se faz e a legislação que existe. Então, ou seja, as pessoas não cumpriam, é isso? O incumprimento já era regra. O incumprimento era regra. Olha, e por exemplo, um caso desse incumprimento são as sucessivas, e agora vou saltar um bocadinho, são as sucessivas posturas municipais que existem, as constantes posturas municipais para as pessoas terem cuidado com a higiene das ruas, com a higiene da sua porta de casa, portanto, a sua beira ali ao pé da casa, as suas ruas, não atirarem lixo, não atirarem águas sujas, não atirarem coisas fedegosas. E com que é facto, tudo, é? Pois, porque realmente as posturas sucedem-se, é porque o incumprimento continuava, não é? Pois, claro. Então, mas isso leva-nos para outra questão do cotidiano que também
é difícil imaginar como é que se vive, por exemplo, sem esgotos, porque havia esgotos nessa altura? Não havia esgotos, era o Tudo a céu aberto. era o tempo da água vai, era o tempo da água Água vai. vai é o quê? Avisar que se vai mandar um balde de... Portanto, havia determinadas horas em que se deveria fazer isso, portanto, lançar, ia-se à janela, ou ia-se à varanda, à porta, dizia-se água vai, para avisar algum incauto que fosse a passar por baixo, não é? E atirava-se tudo para a rua e depois viria alguém varrer aquilo para outro sítio, mas é claro... Normas de higiene. As pessoas lavavam-se diariamente ou só de quejandos em quejandos? Bom, há um historiador que uma vez disse que nenhum banho durante 1000 anos. Como lhe disse, a Idade Média são 1000 anos. Nenhum banho durante 1000 anos. Depois, há quem diga que o banho se tomava quando se nascia, quando se casava e quando se morria. Vá lá, é melhor dizer isso. Não é bem assim. Ora bem, não é bem assim, vamos ver. É claro que há normas, há indicações para as pessoas se lavarem. Nós vemos, por exemplo, os enxovais das princesas quando vêm, ou quando vão, portanto, quando vêm casar com os nossos ou quando vão, e nos seus enxovais levam muita roupa para mudar, camisolas interiores, por exemplo, para mudar. É sinal que a roupa se mudava. Não quer dizer necessariamente que se lavassem. Pronto, nos tratados, eu também ia por aí, nos tratados de educação aconselha-se realmente a lavagem do corpo, inclusivamente a lavagem das mãos, século XIII. Tudo começa mais a mexer, segunda metade do século XIII, segunda metade do século XIII, exato, segunda metade do século XIII. Inclusivamente lavar as mãos antes e depois de comer. Bem. E não as limpar à toalha, que isso é coisa de gente porca. Bem. Guardanapos aparecem na altura, é isso? Pronto, há paninhos próprios, não são guardanapos de papel, há paninhos próprios para se limpar as mãos, mas já se aconselha realmente isso, até por uma questão também de saúde e para a comida ser mais saborosa. Há realmente, olha, por exemplo, a nível da criança quando nasce, não calcula a quantidade de normas de higiene que existem. O próprio banho, até se aconselha a tomar banho em água perfumada com pétalas de rosa. Há uma quantidade de prescrições de higiene. Agora, se as pessoas a seguiam ou não, até porque não se esqueça de uma coisa, a higiene custa dinheiro. Ainda hoje a higiene custa dinheiro. Bem, não sei, pois. Pois. E mais, ainda hoje, todos os problemas que a gente possa identificar na Idade Média, ainda há hoje, ainda existem hoje esses problemas. Em menor grau, mas alguns também ainda existem. Por exemplo, não sei como é que se há de colocar isto, numa rádio pública, ainda por cima a Antena 2, mas havia papel higiênico ou as pessoas como é que saciavam sem o papel higiênico? Não havendo papel higiênico, não havia papel higiênico, não é verdade? Papel. Então, mas e como é que faziam quando faziam as suas necessidades sem papel higiênico? Folhas, pedras, trapinhos, o que tivesse à mão. Não, é porque isso devia levantar uma questão séria de higiene, não é? Portanto, porque falamos aquilo que às vezes na gíria dos esgotos chamam as águas negras. Portanto, exato. Ou seja, os esgotos mais poluentes, não é? Com as fezes e com essas coisas todas. Porque numa sociedade onde não há tratamento disso, onde não há canalização, onde não há nada, exato. Isso é catastrófico. Pode os conseguir imaginar como seriam aquelas ruas. Aliás, há também aqui uma descrição no livro que eu também acho particularmente interessante, que é ali para os lados de Santarém, um senhor que tinha uma casa e que depois faz uma vedação, um género de um quintalinho para ele tomar as suas refeições e ele e a sua família à volta da casa, ele veda aquilo tudo e ele queixa-se que as pessoas vão lá, não posso dizer as palavras, não é? Mas que vão lá fazer as suas necessidades, está ele muito bem comendo com a sua família e as pessoas vão lá fazer as suas necessidades. Portanto, é claro que... Um cantinho agradável. Ora, um cantinho agradável, frondoso, com certeza. Então, temos... comiam o quê? Iam às compras? Não havia mercearias? Não havia mercearias, logicamente não havia, no supermercado não havia nada disso. Sim. Não, comia-se essencialmente os produtos da terra e que muitas vezes se iam vender às feiras e aos mercados. Então, mas isso os animais, eram basicamente subsistentes, ou seja, as pessoas comiam aquilo que produziam, é isso? Sim, de uma maneira geral comiam aquilo que produziam, exato. Até muitas vezes os próprios artífices que tinham a sua loja também tinham uma terrinha onde plantavam a sua alimentação, os seus alimentos e tinham os seus animais. Portanto, de uma maneira geral, era a autossubsistência, logicamente. Havia já aquela noção de cozinhar, da cozinha, E há imensas receitas da época. É? Não os quero provar.
Não vão ser muito agradáveis. Mas Então, sou assim há tão... receitas da época, há receitas. Por exemplo, há o livro de receitas de Dona Maria, um bocadinho mais para a frente, mas há o livro de receitas de Dona Maria, que cozinha tudo, que ensina a fazer tudo, desde as sopas aos pratos de peixe, de carne, às sobremesas. Talvez não fossem muito agradáveis, mas pronto. Bem, de certeza que para a época, lá está, voltamos aqui a ter que relativizar as coisas, não é? Claro, Para a época eram petiscos e para a época eram claro, importantes. claro. Não, mas sobretudo também há a noção destas coisas todas, porque normalmente imagino que é muito mais fácil obter dados sobre isto tudo pela parte da nobreza, não é? Porque é aquela que está narrada, registada. Sim, sim. Há esta narrativa também para o povo, digamos assim, para a plebe? Porque, por exemplo, aqueles contratos de afuramento, aqueles contratos de arrendamento, dizem o que é que, estipulam o que é que se deve pagar ao senhor. Portanto, nós aí vemos os produtos agrícolas. O que é que havia e o que é que não havia. Exato. Havia... É claro que já agora, deixa-me dizer uma coisa, o povo, de uma maneira geral, baseava-se na sua horta, porque até mesmo os animais, o porco, a criação, tudo isso era para pagar, não é? Era a forma de pagamento. Portanto, os senhores exigiam principalmente bens. Em ovos e em pecuária. Portanto, em ovos, em especial ovos, também? Sim. Ovos era moeda de troca? Ovos, não é moeda de troca, é uma forma de pagamento da renda, exato. Então, por exemplo, quando chegava a Páscoa, quando chegava o Natal, é realmente o período em que eles exigem maior quantidade desses produtos para fazer os bolos. Pois, é para os bolos? Por exemplo. Bem. Exemplo, então há uma doces, da doçaria portuguesa. Os doces, claro. Pois, claro. É. Sim, e faz-se ainda... E mais, por acaso, temos um pouco a ideia de que há muito trabalho e muita sabedoria na realização dessa cozinha e dos doces nos conventos, não é? Também, não se esqueça da doçaria conventual. Pronto, porque isso aí há de certeza também... E repare, os conventos eram também senhores. Portanto, esses conventos, de terras, esses mosteiros, também recebiam tinham engendros. também terras onde os camponeses trabalhavam, que eram arrendadas a camponeses e que também recebiam engendros. Os lugares de comércio mais correntes eram as feiras, então? Eram as feiras, exato. Embora que, por exemplo, no caso de Lisboa também havia já, ali na zona da Baixa, também havia já lojinhas montadas. É? Sim. Mas a Baixa já tinha comércio? Tendas, sim. A parte, por exemplo, do pescado. Do produto do mar. Exato, que era a Ribeira, era a próxima. Exato, era trazido do mar e era ali que estavam as tendinhas e que se vendia. Ora bem, muito ainda nos falta abordar, porque o dia-a-dia é todo mundo que podemos imaginar, ou temos dificuldade às vezes em imaginar se aconteceu há 800 ou há 900 anos, mas é disso que trata este livro e por isso fica a segunda parte da nossa conversa para a semana que vem, para abordar muitas outras áreas institucionais também, de como funcionava, sei lá, a justiça, como funcionavam os casamentos, depois também, haveremos de falar disso, e por aí fora, e as ambições que as famílias tinham para os seus mais novos e para ganharem também a sua vida. Tudo isso aparece descrito e abordado neste livro intitulado O Dia-a-Dia em Portugal na Idade Média, com a assinatura da nossa convidada, a historiadora Ana Rodrigues Oliveira, a quem eu agradeço esta vinda aqui à Rádio Pública. Temos encontro então marcado para a semana para continuarmos a vasculhar estes hábitos. A dissecar um bocadinho de Idade Média. Sim, que lá está, que no fundo acabamos por ter pontos de contacto e por perceber muito daquilo que acontece hoje através deste conhecimento do que aconteceu há tanto tempo. Temos assim esta quinta essência hoje com a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos 2 a 8 dias.
Olá, esta semana damos uma vez mais as boas-vindas a Ana Rodrigues Oliveira, professora de História com especialização em História Cultural e das Mentalidades, com um doutoramento em 2004 pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A nossa convidada é também coautora de diversos manuais escolares de História e publicou este livro intitulado O Dia a Dia em Portugal na Idade Média. É uma edição Esfera dos Livros, com perto de 300 páginas, que traça o retrato do cotidiano deste país entre os séculos XII e XV. Na semana passada vimos como é que era a vida, sobretudo, das mulheres, também das crianças, por volta do ano 1300, 1400. As mulheres da nobreza destinadas a ter filhos, as mulheres da plebe destinadas a trabalhar ao lado dos maridos, os meninos educados por famílias emprestadas e, sobretudo, destinados às artes da guerra, isto dentro da nobreza. Só mais tarde, a partir do século XIV, XV, é que começam a aprender, por exemplo, também a ler. As meninas da nobreza aprendem a bordar e são muito cedo destinadas a um casamento, enfim, que, desde que fosse benéfico para a família, por vezes, aliás, entregues precocemente às famílias do futuro marido. É uma época da Alta Idade Média em que a saúde era tratada com rezas, com mezinhas, a higiene, digamos, muito relativa, pelo menos se tivermos em conta o que é hoje o padrão de higiene. Aliás, a partir de certa altura surgem recomendações de lavar as mãos antes e depois das refeições, aparecem também os guardanapos. Já quanto aos banhos, aconteciam apenas em ocasiões especiais, tipo dias de festa, ou eventualmente não se tomava banho. Era também essa a situação, sobretudo dentro das classes populares, digamos assim. Enfim, o povo vivia de terras que normalmente arrendava aos senhores, pagando quase sempre em géneros, ou até com trabalho, ou seja, tinham que cuidar da terra dos senhores, dos patrões, chamemos-lhe patrões. O comércio acontecia sobretudo em feiras. Ora bem, transportes. O que é que podemos dizer? Porque não havia a carreira, não havia metro. Como é que, não digo tanto as pessoas mais abastadas, porque essas imagino que tinham animais e podiam se deslocar, as outras como é que andavam de lá? Havia transportes? Havia alguma diligência, alguma forma de se deslocar de um lado para o outro? Não, as pessoas deslocavam-se a pé, e estamos a falar mais uma vez das pessoas do povo, deslocavam-se a pé. A pé, dezenas ou centenas de quilómetros? A pé ou nas suas azémulas, portanto, nos seus animais ou nas suas carroças. Ao contrário daquilo que se pode normalmente pensar, viajava-se na Idade Média. Há uma publicação muito interessante da professora Iria Gonçalves, que é precisamente Viajar na Idade Média, em que ela dá mais ou menos como estimativa os 40 a 50 quilómetros diários. Portanto, ela analisou o caso de Alcobaça e fala muito das deslocações das pessoas de Alcobaça até Lisboa. E isto normalmente demorava 5 dias. É claro que havia que fazer paragens, não é? Para descansar, mas há uma média de percorrer cerca de 40 a 50 km por dia. Sim, sendo que além disso, não estamos a falar de estradas nem nada disso, é tudo caminhos, não é? É tudo caminhos, claro, muitos deles não acessíveis por animais, portanto, em que ou até só se calhar passava sem por caminhos, tipo a mato, exato, a corte. Era isso que eu ia dizer, portanto, muitos deles não acessíveis por carroças ou por animais, portanto, mesmo a corta-mato, basicamente as antigas estradas romanas, portanto, não havia estradas, mas ao contrário daquilo que se pode pensar, realmente viajava-se e inclusivamente há uma época deste período da história em que a própria corte era itinerante, portanto a corte não estava fixa num determinado lugar e viajava pelo país. Portanto, é precisamente com base nessas itinerâncias da corte também que se pode calcular a distância percorrida. Viajar não significa lazer. Havia férias, por exemplo? Não. Viajava-se em trabalho ou viajava-se em devoção. Viajava-se para vender produtos. Tínhamos o caso, por exemplo, dos almocreves, não é? Viajava-se para tratar de assuntos administrativos
ou viajava-se por devoção, como falámos na última vez, em que se calcorreava a muitos quilómetros para se chegar ao convento, ao santuário da devoção. Exato. Então, e não havia a noção de trabalho? Porque estava a pensar nas férias, mas férias implica trabalho, implica um contrato, vá. Não havia tipo trabalhar das tantas às tantas. Havia, tal e qual como havia o descanso semanal ao domingo. Para isso temos o sino da igreja. As pessoas eram, de uma maneira geral, comandadas pelo sino da igreja, portanto o sino indicava não só as festividades, como também o começar e o largar do trabalho. As horas, no fundo, As não horas, é? Sim, exato. E essa relação era quê? Na mesma, dentro daquela ideia do senhor que punha e dispunha, no fundo, o patrão, havendo um horário, não é? Não, estamos a falar no caso, por exemplo, das cidades. Sim. No caso das cidades, aí sim tínhamos o sino que comandava e que estava estipulado que o domingo seria... No campo era o sol. No campo era de sol a sol e não havia, logicamente, que domingos. Depois havia contratos, ou seja... Havia, já na última vez falámos a propósito dos contratos de aforamento ou de arrendamento, isso tem a ver com os camponeses. Portanto, os camponeses, quando arrendavam uma terra, arrendavam ao senhor, fosse ele laico ou eclesiástico, e esse contrato normalmente figurava por 2, 3 vidas, portanto, o marido, a mulher e os filhos. E havia um contrato. No caso das cidades, no caso dos concelhos, também havia um género de contrato, que é a Carta de Foral, que é conhecida, a Carta de Foral, em que o rei, portanto, concedia aquele concelho ao povo e aí eram estipulados os direitos, os deveres das pessoas e aquilo que teriam de pagar ao rei. Portanto, vigoram sob a forma de contratos. Seja como for. Hoje dividimos, grosso modo, a sociedade no mundo do trabalho em setor primário, portanto ligado à agricultura, em setor secundário e terciário. O secundário a indústria e o terciário os serviços. Havia serviços nessa altura, ou seja, pessoas que viviam só de prestar burocratas, vá. Temos o comércio é a prestação de um serviço e faz parte do setor terciário, portanto temos o comércio e depois temos o caso dos físicos, portanto dos médicos da altura, das parteiras, prestavam serviços e depois temos um conjunto de funcionários régios ou funcionários mesmos dos concelhos que prestavam serviços. Era o caso do mordomo, que, por exemplo, cobrava os impostos. Era o caso, por exemplo, dos alfazis, que aplicavam a justiça nos concelhos, era o caso dos procuradores, era o caso dos almodacés, que eram os responsáveis pela vigilância das atividades económicas. Portanto, havia um os conjunto... Inspetores, a ASAI do sítio, exato. Portanto, havia realmente um conjunto de pessoas, normalmente nomeadas pelo rei, que prestavam esse serviço. Então, e pessoas que vivessem das artes? As artes, falamos dos ofícios. Falamos de poesia, de música. Sim, temos os trovadores, que também falámos na última entrevista. Tínhamos os trovadores que faziam parte da nobreza. Tivemos reis trovadores. Dom Dinis foi um rei trovador, portanto, normalmente faziam parte da nobreza, faziam os seus versos. Não eram músicos profissionais. Não, já lá vamos. E depois temos os jograis, sim, que andavam de festa em festa e que muitas vezes também entravam em algumas casas senhoriais e que iam precisamente cantar os versos dos trovadores, as trovas dos trovadores. Quem é que tinha, ou melhor, havia autoridade, não é? Podiam ser os senhores das terras, podia ser o próprio rei. Por exemplo, não podia haver um conflito de interesses e aí o sujeito da plebe reconhecia o rei como autoridade máxima. O rei tinha autoridade real? O rei tinha autoridade real, o rei tinha autoridade máxima. Temos aqui de distinguir duas situações. A situação dos senhorios, portanto, que são as tais terras que pertencem aos grandes senhores, sejam laicos, sejam eclesiásticos, e onde trabalhavam os camponeses. E aí, também, como referimos na última vez, eles eram quase que um reino
pequenos reinos dentro de um reino, e aí eles tinham muita autoridade, podiam aplicar a justiça aos seus camponeses, exceto mandar matar ou mandar cortar um membro. Isso eram prerrogativas do rei. Exato, eram prerrogativas do rei. Mandar matar alguém ou mandar talhar um membro, cortar um membro, eram prerrogativas do rei. Portanto, não faziam essas penas parte de um sistema judicial, de um juiz? Não havia juízes? Não, eles eram juízes dentro do seu próprio feudo, dentro do seu próprio senhorio. O dono do feudo era juiz também? Exato, tinha também então não podia ser ele condenado só se fosse o rei, então? Não, porque eles tinham realmente essas prerrogativas. Ele eventualmente poderia ser condenado e eventualmente se declaradamente tivesse mandado matar algum camponês ou talhar um membro, cortar um membro. Mas repare, quer dizer, ele eventualmente poderia não mandar matar, mas... Não, no fundo, a pergunta é se haveria justiça aplicada aos mais poderosos, portanto, aos tais senhores. Era o rei que poderia aplicar? Dificilmente. A Igreja? Dificilmente. Estes senhores eram senhores privilegiados, sabemos que receberam essas terras por doação do próprio rei, normalmente, eram senhores privilegiados, e esse conjunto, o facto de serem privilegiados implicava esse conjunto de privilégios que eles tinham no seu senhorio. Eles podiam ter armas, eles podiam ter exército. Aliás, o rei, quando combatia, o rei não tinha um exército próprio, o rei tinha de solicitar os exércitos dos vários senhores. Portanto, estes senhores tinham realmente muitos privilégios, muitas prerrogativas. Como também referi-se na última vez, em Portugal o rei foi sempre a autoridade máxima. Houve países em que isso não aconteceu, em que alguns destes senhores chegaram a ter mais, por exemplo, chegaram a ter mais poderes do que o próprio rei, daí muitos conflitos. Em Portugal o rei, com algumas exceções, também falámos na última vez do caso de Dom Sancho II, que foi de certa forma um rei teve alguma dificuldade em conter todos estes ímpetos senhoriais, foi um reinado muito complicado, mas de uma maneira geral o poder do rei vigorou. Então, e a lei? Depois temos a outra parte, porque o país dividia-se em senhorios e em concelhos. Os concelhos eram realmente terras que eram dadas ao povo, muitas vezes era o rei que as dava ao povo, muitas vezes porque necessitava de as povoar. Temos o caso do nosso Dom Sancho I, que teve o ímpeto de povoadora, portanto as terras precisavam de ser povoadas, ou porque eram mais inóspitas, menos férteis. Mas aí dão ao povo como? Dão diretamente às pessoas, individualmente? Sim, é isso? Tipo concursos? A grupos de pessoas que já lá viviam, ou porque ficavam mais junto à fronteira e necessitavam de ser mais povoadas. Mas era uma contrapartida de género, vocês dou-vos estas terras e vocês cultivam-nas. Exato. Daí a Carta de Foral que há bocadinho falámos. Portanto, os concelhos eram criados pelo rei através de uma Carta de Foral. Nessa carta estavam precisamente escritos os direitos, os deveres, exato, que o rei tinha e que o povo aí tinha. O povo aí tinha autonomia, podia nomear os seus representantes, podia escolher os seus representantes. É claro que tinham de ter sempre o aval do rei, mas havia aí uma maior democracia, com muitas aspas, não é? Claro. Então, mas isso quer dizer também que havia boas parcelas do território do país. Havia uma fronteira, by the way, a propósito. Não havia uma fronteira. Era assim por alto, é isso? Mas, de uma maneira geral, o norte era mais senhorial, porque primeiro reconquistado, não é? À medida que a reconquista ia avançando, iam-se doando essas terras como recompensa. Portanto, de uma maneira geral, o norte mais senhorial, o sul mais concelhio. Não havia, portanto, aqueles marcos que existem que separam as terras umas das outras, não é? Como se fossem limites? Havia a nível dos senhores, portanto, dos senhorios. Mas não de um país, de um reino? Não, de um país, não. Era um bocado difuso, então? Era um bocado difuso, era sim. Era um bocado difuso. Então... Temos o Tratado de Alcanizes. O Tratado de Alcanizes veio precisamente definir essa fronteira no reinado de Dom Dinis, 1200 sim, que vem precisamente definir a fronteira entre do reino aí. Do reino, exato, o Tratado de Alcanizes. Então, mas isso quer dizer também que o reino não estava dividido todo em terras, não estava todo atribuído tipo distritos aos senhores, ou seja, havia partes que eram parcelas que eram simplesmente parcelas concelhias, sim, então, sim. E lei? Ou seja, havia lei? Havia lei, logicamente e havia lei. Quem fazia as leis era o rei? Sim, havia lei e havia posturas municipais. Isso portanto, quer dizer o os quê? concelhos, como nós temos agora também, as posturas municipais, portanto, as leis autárquicas, portanto, cada concelho também elaborava as suas próprias leis e isso também estava definido na Carta de Foral. Exato.
Ou seja, o rei concedia essa... As cartas de foral variavam de conselho para conselho, embora todas elas tivessem definido os direitos e os deveres, mas variavam de conselho para conselho, até muitas vezes em função de ser um conselho mais litoral, um conselho mais do interior, um conselho mais dedicado à agricultura, um conselho mais dedicado... Tomara os conselhos hoje essa liberdade de uma lei própria, uma lei só... Por exemplo, havia conselhos que estavam isentos de pagar determinados impostos, outros, pelo contrário, tinham de os pagar, portanto, isso também variava de conselho para conselho, conforme as características de cada um. E conforme a negociação, entre aspas, não é? Também. Depois, o rei... Aliás, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Há conselhos que chegam a ter 2 e 3 cartas de foral. Portanto, que as cartas de foral depois vão sendo adaptadas também à evolução do próprio conselho. Atualizadas. Exato. Então, e como é que o rei exercia... Porque podemos imaginar que se o domínio fosse de um senhor, ele teria lá, os seus polícias, entre aspas, portanto, para aplicar a autoridade. Havia uma polícia? Não havia. A nível dos senhorios, os próprios funcionários régios estavam impedidos de entrar nos senhorios. Portanto, esqueçamos os senhorios nesse aspecto. Tinham autonomia total. Exato. Tinham autonomia total, excetuando, tal caso, a administração da justiça. Mas tinham, como lhe disse, eram pequenos reis dentro do reino. Portanto, e esses pequenos reis, vamos primeiro por partes. Dentro desses espaços senhoriais, como é que exerciam a autoridade? Tinham homens, tipo, como se fossem seguranças que impunham a vontade? Tinham, por exemplo, o caso do mordomo, como se chamava, o mordomo, que era o que estava encarregue de receber todas as quantias, todos os produtos que havia para receber. Passava a vida de um lado para o outro, de um fiscal, dentro das terras. Exato. Para recolher e, no fundo, representando o senhor, não é? Exato. Com a cobertura do seu senhor. Não, ele estava ao serviço do senhor. Eu estava ao serviço do senhor. Então, mas e como é que se exercia a autoridade? Porque hoje imaginamos uma polícia que aplica, ou vigia, controla, fiscaliza a aplicação da lei. Como é que era fiscalizada? No caso dos senhorios, isso não existia, porque eles tinham todas essas prerrogativas. Eram eles próprios. No caso dos conselhos, é que temos realmente os funcionários que são definidos pelo rei. Temos definidos pelo rei mesmo o alcaide, que era o marido da tal Dona Messia, era alcaide. Por isso é que ela teve direito àquela prerrogativa. Era alcaide de Faro, portanto, o caso do alcaide, que era nomeado pelo rei, era precisamente a máxima autoridade militar e que tinha funções policiais, funções de segurança, funções de defesa, portanto, o alcaide e pessoas para isso também? Sim, portanto, era o alcaide-mor e depois... Era o chefe da polícia. Era o chefe da polícia, exato, portanto, sendo que aqui era também a autoridade militar, portanto, militar e polícia. E depois tínhamos também o mordomo, mais uma vez, um funcionário designado pelo rei nos conselhos, que, portanto, cobrava os foros, que cobrava os impostos que os vizinhos, que era como se chamavam as pessoas que habitavam o conselho, tinham de pagar. Esses funcionários eram da exclusiva responsabilidade da nomeação do rei. Portanto, outros funcionários existiam no conselho, que eram escolhidos pelos próprios habitantes do conselho, pelos homens bons. Estes dois grupos eram nomeados pelo próprio rei. Quem é que pagava? Pelo próprio rei. O rei estavam ao cargo do próprio rei. No fundo, eram conselheiros, mas sustentados pelo rei. Sim. Depois, falamos de controle. Havia tribunais? Não. Havia justiça? Havia tribunais, não. Normalmente nos conselhos o tribunal vigorava na casa onde se reuniam os homens bons, portanto, que seria de certa forma os alicerces da nossa Câmara. Pronto. Os homens bons os homens bons eram normalmente os homens mais ricos do conselho, os homens mais sabedores, os homens mais conhecedores e que eram, portanto, era um conjunto de homens que governava administrativamente portanto, se houvesse um problema de terra, só de qualquer exemplo, coisa, eles diziam que tinha razão. A nível de tribunais, temos os alfazis, como se chamavam, que eram os que tinham a cargo a aplicação da justiça e que eram eleitos pelos homens bons. Havia prisões penitenciárias? Havia prisões, embora que, de uma maneira geral, os castigos eram aplicados no pelourinho à vista de toda a gente.
portanto servia... Não penas de prisão, é isso? Mais castigos sim, mais corporais? mais castigos. Também há, mas muito menos esse tipo de prisões. Isso mais tarde é que começa a haver. Nesta altura, portanto, os castigos eram imediatamente aplicados e até eram aplicados à vista de toda a gente como exemplo. Havia defensoras? As pessoas tinham direito num juízo desses, a uma coisa desse género, portanto, cada um defendia a sua própria, era pouco provável a sua própria causa, digamos sim, assim. Sim. O livro está organizado de uma forma muito interessante e já lhe dei os parabéns e dou-lhe esta semana de novo os parabéns, e nomeadamente porque conseguimos perceber tanto a perspectiva do povo, digamos assim, como a perspectiva do normativo senhorial e por aí fora. E vai dando exemplos muito concretos daquilo que representa, casos concretos que já nos explicou a semana passada, existem vários documentos e que têm a ver com o tal dia-a-dia dos portugueses dessa época, portanto, da Idade Média. Mas normalmente junta também sempre um adágio, um provérbio, que tem a ver com a natureza desse dia-a-dia. E um dos provérbios que achei mais curioso diz que antes o mau por vizinho que o cavaleiro mesquinho. O que é que significa bem, isso tem precisamente a ver com aquilo que nós estivemos a falar. Portanto, o cavaleiro era da nobreza, portanto, era o senhor da nobreza e era o senhor do senhorio que, não direi escravizava, mas quase que escravizava, que explorava o camponês. Portanto, o vizinho quem era? O vizinho era o habitante do concelho. Como eu há bocadinho disse, chamavam-se vizinhos todas as pessoas que viviam no concelho. O que é que esse ditado quer dizer? Portanto, antes o mau para o vizinho, quer dizer, eu prefiro ter um vizinho mau do que viver subordinado a um cavaleiro mesquinho. Portanto, o cavaleiro é da nobreza, quer dizer que ao viver no concelho, isto aqui temos de extrapolar um bocadinho, porque isto aqui é, de certa forma, a divergência entre o concelho e o senhorio. Portanto, se eu prefiro ter um vizinho mau, portanto, porque quer dizer que eu vivo no concelho, quer dizer que eu tenho autonomia, quer dizer que eu tenho alguma liberdade do que ser subjugado por um cavaleiro mesquinho. Digamos que já existia nesse sentido, dentro dos adágios populares, uma certa irreverência e uma certa... Claro, sempre uma crítica à sociedade. É claro que por isso é que eu publiquei vários ditados populares, porque eles também são, de certa forma, o símbolo do sentir e do espírito crítico de um povo também. E as pessoas tinham... havia a possibilidade de uma pessoa sendo da plebe passar para subir num estrato social, ou isso era de sangue e mais nada? Bom, não esqueçamos o fidalgo, filho de algo. Portanto, aqui temos o caso da nobreza. A nobreza era transmitida de geração em geração, a linhagem vinha dos seus antepassados, daí se dizer filho de algo, independentemente daquilo que fizesse, era nobre porque era filho de nobre, tinha sangue azul. Pronto. No caso da plebe subir mais para a frente, mais para o final da Idade Média, mais para a frente, mesmo depois passando a Idade Média, temos o caso de um grupo social que vai surgindo, que é a burguesia, que é, de certa forma, o povo mais endinheirado, o povo que se vai dedicar ao comércio e que vai enriquecer com o comércio, portanto, que se vai diferenciar completamente do artífice ou do agricultor, embora tendo ascendido do povo, mas vai se diferenciar economicamente e depois até em termos de cultura, porque são os filhos da burguesia que vão depois também para as universidades. Portanto, esse grupo social, essa camada social que vai sair do povo, já muito final da Idade Média, séculos XIV, final do século XIV, século XV, já muito. Portanto, quando a burguesia começa realmente a destacar-se do resto do povo. Mais para a frente, e isso já é a Idade Moderna, portanto, já não tem a ver com a Idade Média, já a Idade Moderna, há possibilidades de a burguesia ascender à nobreza. Mas isso já não tem a ver com a Idade Média. Sim. Idade Moderna já. Sim. Porque a Idade Moderna, nesta escala da história, ao contrário do que o senso comum possa pensar, não tem nada a ver com o século XX ainda. Não. É a partir de 1600, 1700, por aí, portanto, com os descobrimentos. A Idade Moderna começa a partir do final de 1500. Nascimento. Exato. Século XVI, século XVII e, tradicionalmente, a Idade Moderna vai até ao século XVIII, até à Revolução Francesa. Tem Mozart, não tem dois
Vai Percebes o até que é. ao século XVIII, exato. Mais ou menos. Depois temos a idade contemporânea, que é, basicamente, século XIX, XX e XXI. Portanto, Claro. moderna não é contemporânea neste Claro. caso. Depois, portanto, estamos a falar de anseios sociais que só apareceriam mais tarde. Convívio, ou seja, festas, por exemplo. Muitas. Sim? Muitas. Divertiam-se, portanto, as muito, pessoas. divertiam-se no meio da pobreza ou no meio da Festas miséria. também populares, é Sim, isso? festas populares, mas repare, nós hoje também ainda temos um bocadinho desse tipo de festas rurais, por altura das colheitas, por altura das vindimas. Temos Muitas romarias vezes também, não é? sim, mas as romarias têm já um caráter talvez mais religioso, Sim. como as peregrinações têm um caráter mais religioso. E isso existia, logicamente, as romarias, mas também, e a propósito de festas populares, temos as festas ligadas aos ciclos da agricultura, às estações do ano. Portanto, isso eram festas populares. Para além depois das outras festas que se realizavam pelos casamentos, pelos nascimentos, pelos batizados, tudo isso era uma festa. E estamos a falar das festas do povo. É claro que as festas da nobreza e as festas do rei eram festas de grande ostentação, não é? Mas, e acho que também chegámos a falar disso da última vez, a própria morte muitas vezes tinha um pequeno convívio, pequena festa, pequena, conforme as possibilidades de cada um, no final. Portanto, depois de terminadas as exéquias, a família nuclear e mesmo a própria Falamos família... da nobreza, não é? Mas o povo também, atenção, o povo também. A própria família alargada, e quando eu digo alargada vai aos parentes e vai aos vizinhos, muitas vezes depois das exéquias reunia-se e comia, Mas bebia. a plebe tinha direito a enterro e a funeral e a campas? Havia cemitérios? Havia cemitérios. Para o censo, sim, para o as pessoas, cidadão comum? Sim, claro que havia. Não era apenas reservado Não, aos é claro novos. que havia Diferentes, distintos cemitérios. Não é? Aliás, se pensarmos, os nossos reis estão todos na batalha e por aí fora. São não é? cemitérios muito São especiais. completamente diferentes, não é? É claro que o povo também enterrava os seus mortos e também fazia as suas... Cultivo, a campa, não é? Exato. Quando fala de diversão, falamos de festas, então e espetáculos? Porque sabemos, por exemplo, que havia no século XVIII uma ópera no Tejo e representava a própria autoridade, digamos, o espetáculo tal como planeado e programado pela autoridade, pela autoridade régia. Sim. Mas se falamos na Idade Média, Havia existem também salas de espetáculos ou espetáculos organizados? Havia espetáculos organizados. Festivais, vá. Não propriamente festivais, mas havia espetáculos que chegavam a durar vários dias, a propósito de uma entrada real, a propósito de uma saída real. Portanto, quando, por exemplo, uma das nossas infantas saía e ia casar com alguém noutro reino, portanto, organizavam-se festas. Os casamentos reais, os casamentos régios, duravam muitas vezes vários dias. O livro tem descrições sumptuosas dos banquetes e do luxo dessas festas. Eram casamentos negociados? Eram casamentos negociados a nível da nobreza e da realeza. A nível do povo, não. Não eram negociados? A Então nível do casava-se povo. por amor? A nível do povo, tudo era mais liberto. Tudo era mais simples, tudo era mais liberto. É claro que o casamento válido seria o casamento por igreja, mas de qualquer das formas podia-se casar dizendo só mais ou menos estas palavras: queres casar comigo? Quero. Queres casar comigo? Também quero, e estamos casados. Portanto, havia este... Sem testemunhas? Sim, havia este tipo de casamento, ou havia também Isso é melhor do que hoje. casamento. Hoje- É um bocadinho a união Hoje de tem que lá facto. estar o notário. É um bocadinho a união de facto que hoje em dia temos. Exato. Também não precisamos de notário, não é? A união Não, de é facto verdade. também é um bocadinho assim. E havia também outro tipo de casamento, também era reconhecido, se assim por testemunhas, se fosse reconhecido que essas pessoas já coabitavam ao fim de X anos. Isso é que Portanto, é a união de também facto, de era facto. reconhecido. É claro que o casamento legal era o casamento por igreja e havia uma grande batalha do clero para que as pessoas se casassem por igreja. Mas havia estas formas mais simples no povo de se Então, casarem. mas isso era por vontade dos Dos noviços? Dos Era próprios? por vontade. Ou era a família, em todo o caso, tinha que Não, ter a palavra decisiva? por vontade dos próprios, tanto que estes casamentos são conhecidos por casamento a furto.
Quer dizer o quê? Casamento a furto. Quer dizer às escondidas. Quer dizer que muitas vezes, por exemplo, a família da noiva não concordava com aquele casamento, não concordava com aquele noivo, e então eles casavam assim. Era o casamento a furto. Aliás... Era por amor, então isso é amor. Era por amor, claro que era por amor, mas nós eu nunca disse... Bem sei, mas imaginamos que a ideia do romântica, que é uma coisa muito mais tardia, não é? Mas, pelo menos no povo, já existia essa ideia de se juntarem pessoas porque gostam uma da outra, simplesmente. Sim, claro. E repare noutra coisa. Por exemplo, o casamento do nosso Dom Fernando, nosso rei Dom Fernando, com a Dona Leonor Teles, começa por ser um casamento às escondidas. É um casamento a furto, é um casamento feito às escondidas. Exato, de amor, porque a população não gostava da Dona Leonor Teles. Como sabe, ela é das pessoas, das rainhas mais mal vistas da nossa história. Injustamente. Injustamente, quanto a mim, injustamente. Porque tudo aquilo que fosse uma mulher de ser decidida e ocupar campos que eram habitualmente masculinos, portanto, era o suficiente para ela ser denegrida. E aqui quem a vai denegrir imenso é o nosso Fernão Lopes, não é? Que escreve maravilhosamente, mas que denigre muito a imagem de Leonor Teles. Que era a cultura popular também, não é? Ele reflete um bocadinho essa cultura popular. Não é a cultura popular, repare, ele era pago para escrever a história dos reis, portanto, logicamente, que ele aqui, dos vencedores, exato, portanto, ele aqui tem de elogiar quem acha que deve elogiar e denegrir quem acha que deve denegrir, não é? Pois claro, digamos que é uma prova de que o seu contratante é que não gostava da Leonor. Então, mas isso para dizer que existia, e podia até mesmo na nobreza haver casamentos não... sem a chancela das famílias. Podia haver, mas na nobreza é mais difícil. Há sempre uma linhagem, há sempre uma transmissão de uma linhagem, portanto, aí é mais complicado. Então, aí não. Agora, trocas, no povo, sim. No povo haver alguém da plebe casar com a nobreza, isso há exceções? Há essas exceções? Pouco provável. Quando muito amantes. Sim, assim. Isso podia ser muitas. Então, e amantes? Isso é homens, não é? Homens, sim, tinham muitas mulheres. Sem problema? Sem problema. Então, e mulheres? Aliás... O inverso, portanto, mulheres terem homens. Infidelidades? Não era tão bem visto assim. Tão bem visto assim. Mas a minha pergunta é o que é que acontecia? Aliás, repara, há uma quantidade de legitimações, de filhos que são legitimados. Por exemplo, até o caso do nosso Dom João I, que foi casado com a nossa rainha mais virtuosa e de bons costumes, a Dona Filipa de Lencastre. Ele e o seu filho, Dom Duarte, são os grandes concessores de legitimações, portanto, a filhos bastardos, a filhos ilegítimos. E quando falamos de filhos ilegítimos... Se ele próprio era um filho bastardo? Se ele próprio era um filho bastardo, exato. Não, mas eu só digo isto porque realmente eles são os precursores da moral, dos bons costumes, não é? Normalmente são corotados. E portanto, são quase que os campeões das legitimações. E quando falo em legitimações, falo, por exemplo, também nas legitimações dos filhos de elementos do clero. É claro que o clero não podia casar, mas tinha imensos filhos, filhos de muitas mulheres, legítimos, e esses filhos considerados eram legítimos. Depois legitimados pelo próprio rei. Então, e no caso da infidelidade da mulher, o que é que aconteceria? O caso da infidelidade da mulher, por exemplo, é engraçado que nas posturas municipais, e volto aos forais e às posturas municipais, é claro que... Portanto, em conselhos, naquela divisória que fazíamos. É claro que a mulher adúltera era sempre muito mais castigada, isto a nível de penas, de sanções, do que o homem Penas adúltero. tais como? Penas tais como ser açoitada, ter de pagar indenizações ou, muitas vezes, ser expulsa dos próprios conselhos. Então, e o que é que aconteceu ao amante? Era poupado? A amante era poupada. De uma maneira geral, era mais poupada. A outra de uma maneira geral era mais poupada. A outra que é malandra. Assim, Ainda hoje há casos em que elas são presas. Há casos em que os maridos são presos. Varia. Por exemplo, no caso aí do capítulo da prostituição, até começo precisamente com a história da Maria Roçada, que era uma mulher que foi violada por um homem e que depois ele acabou por casar com ela. Se ele não... Obrigado? É assim, se ele casasse com ela, muitas vezes safava-se de penalizações mais graves. Portanto, casava com ela e o assunto ficava resolvido. Por acaso, no caso de Maria Roçada, nem isso aconteceu. Se lembra, o próprio marido da Maria Roçada, e ser roçada quer dizer violada, portanto, ela seria a Maria violada,
o próprio marido acabou por ser condenado à morte. Mas o casar com as mulheres que tivessem violado... O marido, como assim? Casaram e foi mesmo assim não o safou? E mesmo assim não se safou. Isto depois também dependia um bocadinho da legislação régia, porque havia reis mais severos. E se calhar a Maria era rija. Coitada, ela vai chorando atrás, já tinham filhos e tudo. Mas isto também tem a ver com a legislação régia, porque houve reis mais exigentes e mais penalizadoras para não facilitar. O caso do nosso rei Dom Pedro, por exemplo, o cruel ou o justiceiro, foi um rei muito castigador, exato. O da Dona Inês. Exato, o da Dona Inês, por estranho que pareça. O da Dona Inês foi realmente um rei muito castigador, um rei muito penalizador. Portanto, com este tipo de violências sexuais. Como é que era patrulhado ou controlado os bons costumes? Havia denúncias? Havia denúncias, as pessoas conhecia-se e depois não se esqueça que havia aquele funcionário... Não era o mordomo? Não era o mordomo, era o caso do alcaide, que também tinha a seu cargo a vigilância, a defesa, poderia, exato, reportar esses casos. A religião era uma autoridade ou as crenças iam bem para lá dessa questão do poder e da autoridade? A religião era uma autoridade. Para já o clero era... Não, mas quer dizer, a pergunta é importante, porque ainda hoje, aliás, hoje, se falarmos de crença e pensamos em Fátima e vemos que é algo extremamente popular, não é? Uhum. Ou seja, popular naquele sentido em que o mais humilde dos cidadãos crê piamente. A pergunta é se nessa altura havia esse culto religioso na plebe. Havia, não se esqueça que o clero era o intermediário entre o povo e Deus. Portanto, qualquer benesse, qualquer pedido passava pelo clero. O clero tinha muita importância e não se esqueça também que as pessoas eram muito incultas. Portanto, tudo aquilo que elas não conseguiam explicar, tudo aquilo que elas não conseguiam responder, o clero aí tinha um papel importante. Pronto, porque seria Deus. Eu ainda me lembro, não sou da Idade Média propriamente, mas ainda me lembro, por exemplo, da minha avó dizer, quando havia uma grande trovoada, e ela dizia, é Nosso Senhor que está a zangar-se connosco, é Nosso Senhor que está zangado. Portanto, é claro que recuemos à Idade Média, os conhecimentos eram ínfimos, portanto, uma grande chuvada, uma grande desgraça, logicamente que aí era o poder de Deus que se estava a verificar. E o clero aí tinha como função tentar apaziguar essas coisas. É claro que o clero tinha muita importância e depois temos aqui a situação da outra vida, depois de morrer, como é que é? Não se esqueça do peso do clero, não se esqueça do inferno, não se esqueça do paraíso. Portanto, as pessoas tinham a preocupação de salvar a sua vida para além da morte. E então, não é por acaso que o clero também era um grupo social muito rico, porque as pessoas tinham por costume, e pessoas falamos desde o rei até ao mais ínfimo povo, não é? Doar à Igreja, doar ao clero muitos dos seus pertences, muito ou pouco, conforme tivessem, precisamente para salvaguardar a sua vida depois da morte. Portanto, as pessoas eram extremamente religiosas. E isso influenciava o dia-a-dia, no fundo é isso. Isso influenciava o dia-a-dia. Mais até do que hoje. Exato. As missas eram dadas em latim, porque isso é só uma mudança recente, não é? Exato. As pessoas sabiam latim? Sabia-se porque era a língua que se falava. Durante muito tempo foi a língua que se falou na Idade Média. Até Dom Dinis, depois Dom Dinis é que obrigou que os escritos oficiais passassem a ser feitos em português, mas a base era o latim. Não era bem falar, então era os documentos, exato, não era a língua falada. Não, os documentos, corrente. Exato. E o povo também sabia latim? Não, de maneira geral não sabia, mas repare, eu lembro-me, e volto à minha infância, lembro-me de ser miúda e ir à missa, e tudo era em latim, ninguém percebia nada, e as pessoas papagueavam aquilo tudo em latim e não percebiam nada. O caso da minha avó, por exemplo, papagueava aquilo tudo e não percebia nada. Portanto, era isso que acontecia. Mas isso era um ritual, não é? Era um ritual, exato. Depois, o que eram os jejuns? Porque há uma altura onde fala aqui... Os jejuns, mais uma vez, a importância da Igreja, portanto, era a abstinência de comer carne, essa era todas as sextas-feiras e toda a quaresma, todo o período da quaresma, mas as pessoas muitas vezes faziam jejuns
como uma mortificação pelos seus pecados, portanto, para salvaguardar, para se salvarem, para portanto, ficarem limpas dos seus pecados. Os jejuns eram muito vulgares serem feitos, não, por todos os grupos sociais, por todos os grupos. O próprio povo fazia jejum, independentemente da fome que podia passar, no caso, por exemplo, do camponês, mas o medo da morte em pecado, o medo do pecado levava muitas vezes a fazer os jejuns. Se pensarmos na religião hoje, num nível assim popular, vimos que há muita parte religiosa, mesmo católica, cristã, que está enraizada no paganismo. No paganismo. Há imensos santos para tudo e para mais alguma coisa. O paganismo não era dominante. Isto falamos no século XX, não é? O que então, imagino o grau de paganismo que existia. Paganismo que havia. Claro, aliás, repare, muitas destas festas acabavam por ser festas pagãs. Eu vou-lhe só ler aqui um bocadinho, já agora, leio um bocadinho aqui do capítulo que fala disso, e diz precisamente que, apesar da sociedade ser profundamente cristã, as crenças e as práticas pagãs continuavam a coexistir com a religião. Acreditava-se no poder da magia, nas práticas supersticiosas, acreditava-se no encantamento, no mau olhado, no agouro, nas pragas e em todo o tipo de malefícios mágicos. Havia filtros do amor, havia filtros do desamor, havia coisas sujas e torpes que se davam de beber aos maridos e aos amantes, podia-se matar à distância, e temos aqui exemplos no livro, através de feitiços, normalmente feito pelos mouros, ou pelas mouras neste caso, através de feitiços e de diabólicos encantamentos. Havia a própria hóstia sagrada e os próprios óleos do crisma eram usados para preparar feitiços. Bruxaria. Ligadas a estas crenças, havia depois especialistas e profissões muito procuradas e lucrativas. Portanto, é claro que a religião era muito forte, mas também havia uma grande dose de paganismo. Claro, e misturava-se bem. Misturava-se. Aliás, repare, aquilo que nós falámos na última vez, de depois, nos próprios santuários, de depois de ser invocado e de ser alcançado a graça divina, os próprios santuários viravam lugares onde se comia, onde se bebia, onde se dançava, onde se cantava. Portanto, hoje em dia é um bocadinho impensável fazer isso numa igreja. Sim, mas na altura misturava-se com essa tendência para o ritual pagão. Ora bem. Quem é que podia ir para a vida religiosa? Só a plebe podia ambicionar ter um religioso? A plebe podia ir para a vida religiosa porque não se esqueça da oblação. Temos muitos casos, por exemplo, de mulheres que ou não conseguiam engravidar ou que os filhos tinham tido qualquer problema grave que não os conseguiam curar. Do povo. E que prometiam, se realmente essa graça fosse alcançada, essas crianças ingressariam na vida religiosa. E temos muitos casos de crianças do povo que vão para a vida religiosa. E depois também temos pessoas da nobreza, tanto rapazes como raparigas, filhos segundos, filhos bastardos, que ingressam precisamente na religião. Então, digamos que dentro da religião, se calhar até há, dentro do mosteiro, até há mais democracia, no sentido de haver pessoas que se juntam tanto da nobreza como da plebe em condições de igualdade dentro de um convento ou de um mosteiro. Embora que a noção de democracia num convento não era existe, relativa, não sim. é? Porque não, mas quer dizer, mas vem de vários, não vem só de uma vários área. estratos sociais. Vem de vários estratos sociais. Exato. Depois temos Embora que também existiam vários tipos de clero. Portanto, há o clero. Os ricos ficavam com os fiéis. Pronto, portanto, o sacristão é que era do povo. Atenção a esse conceito de democracia. O bispo era na mesma da nobreza. Claro. Então, a abadesa ou abade. Então, e o convívio com os outros credos? Por exemplo, com os judeus? Porque o judaísmo até 1500 ainda ficou, ainda era bastante presente. Não é? Sim, aliás, foi precisamente com Dom Manuel que os judeus foram expulsos de Portugal. Ou se converteram, e aí temos os cristãos novos, então, ou se converteram, ou foram expulsos. Toda a Idade Média Exato, houve judeus. Conviveram precisamente com judeus e com mouros. Era pacífico, não havia antissemitismo? mas havia um bocadinho, mas era pacífico, era tolerado, e depois não se esqueça que eles estavam confinados a determinadas zonas, falámos também disso na última vez, portanto havia as judiarias, havia as morarias, eles estavam confinados aos seus espaços, havia convivência, mas também havia estigmatização, eles eram obrigados a usar distintivos próprios para evitar que os cristãos
cristãos se estivessem a misturar com judeus ou com mouros sem saber não que havia eram. Cruzamentos, portanto, Não nesse havia cruzamentos, não, isso estava perfeitamente proibido, isso não havia cruzamentos, não. Aliás, as próprias insígnias que eles usavam no vestuário, ou a própria estrela, era uma forma de dizer eu sou judeu, eu sou mouro. Havia uma estrela bordada na roupa, havia uma roupa própria. Como na Alemanha nazi? Sim. Aliás, a estrela é o distintivo dos judeus, não é? Portanto, sim, bem sei, mas não me ocorreu que na Idade Média já houvesse exato, havia uma estrela bordada na roupa, precisamente para que nenhuma mulher cristã, nenhuma mulher honesta cristã se fosse envolver com um mouro ou com um judeu sem saber. Portanto, isso era proibido. O que era a mulher mondaira? A mulher mondaira porque é um capítulo onde fala das mulheres mondairas. É a prostituição, é a prostituta. Aliás, tal, e agora atenção à comparação que eu vou fazer, mas tal como os judeus e os mouros, as prostitutas era um grupo aceito pela sociedade, tolerado pela sociedade, embora estigmatizado. Portanto, eles eram simultaneamente aceites, mas simultaneamente estigmatizados. Porquê? Porque eram considerados também necessários à sociedade. A própria prostituta era considerada útil à sociedade. Qual era o prisma? Qual era o sentido? útil Só se fosse informal, não? Calma, útil em que sentido? Já na Antiguidade, por exemplo, Santo Agostinho, do clero, não é? Santo Agostinho, dizia suprimir as meretrizes e as paixões libidinosas invadiram o mundo. Portanto, estas mulheres funcionavam como o escape dos homens. Portanto, protegendo as mulheres dignas, as mulheres honestas, desses escapes dessa tendência libidinosa. Sim. Exato, dos homens. Portanto, desgraçadas, então era para abusar, eram para serem abusadas. Porque não se pode abusar da mulher, vamos abusar de uma prostituta. Pronto, mas muitas vezes elas também eram mantidas por homens muito ricos e acabavam por ter uma vida às vezes razoável, melhor do que outras mulheres. E atenção, eram também uma fonte de rendimento para o reino porque eram taxadas. A prostituição era taxada. Imposto? Imposto, senhor. E as posturas, de saber quem controlava o negócio. E as posturas municipais também falam na taxação. Devia ser um imposto fixo. Ora bem, são ingredientes, digamos assim, sociais, porque tudo isso fazia o dia-a-dia na Idade Média, é disso que falamos. Havia pessoas desgostosas que queriam emigrar. Imigrava-se na Idade Média? Não havia muito essa noção. Não havia muita dessa noção. Ir à procura de uma vida melhor? Até porque... Até mesmo dentro do reino. Até porque o conhecimento do outro mundo era muito limitado, não é? Portanto... Mas dentro do reino, por exemplo, dentro do reino, as pessoas... campo-cidade, cidade-campo. Como eu há bocadinho disse, as pessoas circulavam, mas não havia propriamente essa mobilidade, está a pensar. Não era tão visível assim. Menos ainda a comparação com a vida noutros países, então. Sim. Depois, as pessoas não viviam muito tempo, viviam? Há uma noção de qual era a esperança esperança de vida? Tirando o nosso Dom Afonso Henriques, que viveu até perto dos 80 anos e que é assim um caso único, ou pelo menos pouco vulgar, as pessoas viviam pouco, 50, 60 anos, até porque eram vidas muito mais duras, até porque a medicina era aquilo que nós sabíamos, portanto, logicamente, que a esperança de vida era muito menor. Não havia reformas, certo? Reformados? Claro que não. Trabalhavam até o tempo todo? Que não, trabalhava-se até morrer. Não, mas podia haver, era quando muito uma noção social de cuidar dos mais velhos, não é? Das famílias cuidarem dos mais velhos. O idoso, o velho idoso é um grupo de pessoas que também está muito mal estudado na nossa história, tal e qual como estava a criança, antes de eu trabalhar sobre a criança, mas não há essa preocupação, não. Então, mas e o que é que acontece aos velhos que ficam... Vivem da caridade de cada um. Miséria, por isso. Vivem da caridade de cada um, mas se calhar na altura as pessoas eram muito mais solidárias, até porque as relações de vizinhança eram muito mais próximas do que hoje em dia. Portanto, se calhar na altura as pessoas eram muito mais solidárias com o velho, com o deficiente, com o órfão, do que hoje em dia. Hoje em dia nós somos indiferentes a tudo isso. Não havia lares
havia asilos. Havia asilos, aliás, havia asilos para órfãos, havia asilos para velhos, mas tudo isso se confunde um bocadinho com os hospitais, como falámos na última vez. Portanto, os hospitais eram, de certa forma, um misto de asilo, um misto de orfanato. Quem é que sustentava os hospitais? Ou os asilos? Quem os tinha criado? Podiam ser de iniciativa régia, temos várias rainhas que os criaram, podia ser da nobreza, portanto, era de quem fundava esse hospital e que depois deixava em testamento como é que esse hospital seria, portanto, como é que ele iria funcionar, quais as verbas que teria após a sua morte. Isso era deixado em testamento. Já falámos aqui... Temos, por exemplo, a nossa rainha Dona Isabel, que criou um hospital para os meninos enjeitados, que era uma novidade, portanto, as crianças órfãs. Portanto, isso pode vir da própria rainha ou da própria nobreza. Tínhamos os velhos, portanto... Os velhos, lá está, se morrem muito mais cedo, nem chegavam quase à velhice. Pronto, velho, acabavam por morrer atenção, antes de chegar à velhice. Velho na noção que hoje temos de velho, Pois, não é? Na altura anos o era velho velho. era, pois. Não sabiam eles que ainda deviam trabalhar até os 65 anos. Ora bem. Pelo menos 67. A mandar para os 67. Diriam, se morremos antes disso. Bem, então... falamos do ciclo de vida, e já que o livro é o dia-a-dia em Portugal na Idade Média, e com isto estamos, está bem de ver, a fazer uma espécie de uma revisitação do dia-a-dia desde que se nasce até à morte. Porque a morte também era importante, não é? Portanto, ou seja, havia uma importância... apesar de ser um país cheio de contrastes, havia uma importância, dedicava-se grande importância aos funerais. Dedicava-se, ao fim e ao cabo, era a última homenagem que se podia fazer àquele ente querido. E não falamos só dos nobres, certo? E não falamos só dos nobres. Portanto, havia a campa, havia o culto da campa, de ir lá fazer rezas depois das mortes. Sim. Da vida para além da morte. Principalmente durante o primeiro ano de vida. Aliás, o testamento... De morto. De morto, exato. Exato, o primeiro ano depois de ter morto. Sim. Porque se considerava que só a partir de um ano depois de morto é que a alma se afastava. Portanto, durante esse primeiro ano ela andava por aí. Portanto, durante esse primeiro ano após a morte havia uma quantidade de cerimónias que eram feitas de uma forma mais intensa. Atenção que quando falamos na morte, é claro que no cerimonial da morte existia, logicamente que existia, mas mais maior, mais espetacular, menos espetacular, conforme o grupo social a que se pertencia. Mas ele existia porque as pessoas sentiam a dor de ver partir um ente querido, em todos os grupos sociais. Portanto, atenção àquela ideia que na Idade Média não havia sentimentos, não, logicamente que não. Agora, é claro que um funeral de um rei ou um funeral de um nobre tinha muito mais pompa, muito mais espetáculo do que propriamente um funeral do povo. Sabe-se onde estão, por exemplo, sepultados todos os reis Sim, os reis, sim. Do Afonso Henriques de Guimarães e por aí fora. Portanto, todos, ficou o registro, no fundo, de todos os monarcas. Sim. Ao mergulhar neste universo, no seu caso, que estudou em especial também o universo das mulheres e das crianças, ou se quisermos, mais fundo ainda ao dia-a-dia do cidadão comum, não é? Porque a história muitas vezes é construída à volta dos atores, dos homens, a maior parte deles, claro. E aqui, no seu caso... a professora Ana Rodrigues Oliveira foi pesquisar os anónimos, digamos assim, e foi encontrar muito material sobre como viviam os outros, os que não tinham nome na praça. O que é que se uma pessoa dessas, se um português de hoje fosse transpor-se para a Idade Média, havia, portanto, dissonâncias, porque aquilo que fica da conversa consigo é que muito daquilo que temos hoje já está enraizado nessa altura, já existia de uma forma ou de outra nessa altura, e portanto os contrastes poderão não ser assim tão grandes como a priori imaginamos. Estou eu já a concluir. Bom, os contrastes são grandes, basta pensar no avanço científico, no avanço tecnológico que nós hoje em dia temos. Pronto, logicamente tudo isso, não é? A higiene, os subsídios, que há bocadinho aí falava, nos subsídios, não é? De velhice, de invalidez, de doença, pronto, tudo isso. Não, logicamente que há grandes diferenças, pronto, basta pensarmos no avanço científico e tecnológico. Agora, no dia-a-dia...
pensemos, pronto, os divertimentos. É claro que hoje em dia a pessoa passeia, vai ao cinema, lá nessa altura não existia nada, os divertimentos eram outro tipo de divertimentos, mas existiam. Quer dizer, não, mas os da época ainda existem hoje. Essa os é que é a da questão. época ainda existiam hoje, Exato, logicamente, os bailes, as festas populares, logicamente claro. que isso ainda existe. Se calhar havia e se sardinhadas. nós, claro que existia, e se nós viajarmos até um bocadinho mais para o interior e para aldeias, para vilas mais pequenas, logicamente que esse convívio se calhar não tem assim tanto de diferente, e falo o convívio entre a vizinhança, não tem assim tanto de diferença como tinha na Idade Média. Não estamos a falar de Lisboa ou das grandes cidades em que as pessoas são anónimas. Agora, esses meios mais pequenos do nosso país, logicamente que se calhar não haveria tanta diferença. As relações de convivialidade, as relações de vizinhança, se calhar não é tão diferente assim. E imaginamos que era diferente, porque o seu estudo foi sobretudo dedicado a Portugal. Mas era um padrão, seria uma exceção ou algo peculiar na Europa, digamos assim, da Idade Média? Era padrão. Europa, era como a Europa, logicamente. Não é porque nós temos a noção de que muitos dos hábitos que os europeus tinham na Idade Média, havia outros lugares do mundo que eram muito mais avançados. Sei lá, a sociedade romana, que tinha 1000 anos antes, era em muitos sentidos mais desenvolvida do que a Idade Média na Europa, não é? Portanto... Sim, claro. Não quer dizer que não houvesse países da Europa que tivessem um bocadinho mais avançados do que nós, mas a nível de usos e costumes, eles são sensivelmente os mesmos. Não há dúvidas. Porque tudo anda ligado. Portanto, digo eu, porque é isso, se calhar, que suscita também o interesse da história, perceber onde é que as coisas... de onde é que nasceram e como é que se prolongaram até muitas vezes... De certa forma, aquilo é o princípio daquilo que nós hoje em dia temos. Depois que vai ser desenvolvido, que vai ser melhorado, mas é o princípio, é a nossa base. É a nossa base. Muito lhe agradeço por ter vindo aqui à Rádio Pública, detalhar aquilo que consta neste livro e mais qualquer coisa ainda. Por acaso o livro, além disso, tem... várias ilustrações que justamente documentam alguma parte desse dia-a-dia dos portugueses na Idade Média. A Idade Média também é um período relativamente largo, mas que abrange basicamente desde a fundação até aos descobrimentos, grosso modo. É o período estudado no livro. Exato. Não é a Idade Média em geral, vai mais para trás. Século V, século XV, em Portugal, XV. se cruzarmos a história de Portugal com a Idade Média, é no fundo o período em que o país já existia como nação. E, portanto, tudo isso consta neste livro intitulado O Dia-a-Dia em Portugal na Idade Média, com a assinatura da nossa convidada, Ana Rodrigues Oliveira, historiadora. É um retrato que foi aqui traçado em 2 programas, em 2 semanas seguidas. Este cotidiano de Portugal entre os séculos XII e o século XV. Muito lhe agradeço, então, esta vinda aqui à Rádio Pública. Esta quinta essência que hoje teve a assistência técnica de José Carvalho, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Nós regressamos 2 a 8 dias.